Rafa, e você? Muito bem também. Seu cabelo tá bem bonito hoje. Cortei hoje, lavei e meti o secador. Só pra me ver, né? Não, para ver os convidados. Ah, muito bem. Quem Antes são de os mais nossos convidados? nada, vamos agradecer. Sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Bem-vindos. Eu sou o Rafael Salia, aqui ao meu lado minha parceira Débora. Toca aqui. Quem tá nos vendo vai ver o toquinho, quem tá só ouvindo, imagina. Hoje nós temos dois convidados, né? Semanalmente a gente bate um papo e fala sobre saúde mental. Sempre um convidado diferente. Hoje é de dupla. Estamos aqui com dois convidados, o Bruno e o Ítalo. Eles são fundadores da Mais VoIP. Exato. São empresários e vão falar como ligar, né? Como conectar saúde mental com o empreendedorismo. Beleza, manos? Beleza, tudo bem? Boa noite. Boa noite, sejam primeiramente, bem-vindos. muito obrigado pelo convite. Acredito que a gente pode explorar bastante aí. Sim. Ambos tiveram um cenário bem legal, né? Desafiador na parte de saúde mental. A gente teve uma reviravolta bem legal na nossa vida. E também falar um pouquinho sobre como o negócio também ele ajuda a gente, né? Até como reforço, né? É o nosso remédio todos os dias. Claro. Antes de mais nada, você é o Bruno e você é o Ítalo. Exato. Pra quem olhar. Tá, vocês são amigos, vocês se conhecem da onde? Nós somos amigos, né? Nós nos conhecemos no mercado, né? Necessidade. Primeiramente, boa noite. Obrigado, Boa né? noite. Pela confiança. Tá mais abertura calma do agora? espaço. Então? Daqui 5 minutinhos. Ele não comeu um Gummy Vibe, nervoso, por né? isso. Eu tenho esse tempo. verdade. Esse tempo aí. 5 minutos, daqui a pouco eu tô falando até mais do que eu deveria. Posso aproveitar e falar do Gummy Vibes? Verdade, olha, o Gummy Vibes, ele ajudaria o Ítalo nessa situação. Com certeza. Você sabe o que é o Gummy Vibes, Ítalo? Eu fiquei sabendo um pouco agora, fiquei bem curioso. É uma goma anti-estresse que vai regular, o seu sono, vai ajudar na ansiedade. Que mais, dona Débora? Não contém açúcar. Não contém açúcar, ele vai te dar aquela calma, melhorar sua cognição. 1, 2, 3 e vai ajudar a sua cognição. Ah, era um teste para vocês entenderem. Era antes do Gummy Vibes e pós-Gummy Vibes. Vai ajudar na cognição. Exatamente. Então, melhora o seu sono, cognição, vai melhorar também o seu humor, te ajudar a dormir, aquele tratamento ali para insônia. Gummy Vibes é muito bacana, é bem gostoso, tem 2 sabores, menta e maracujá. Você toma 1 por dia, viu, Rafael? Morda ele, que é um ursinho mastigável, literalmente uma por goma. dia, exatamente. E ele não substitui a medicação. Caso você esteja fazendo um tratamento, passando no seu psiquiatra, no seu neurologista, ele é um coadjuvante no tratamento. Exato, Beleza? isso aí. Então, como o Bacana. Gummy Vibes, Ítalo e Falta relaxa, um último mano. recado de Gummy Vibes, Rafa. Mande. Você que está assistindo o nosso podcast ou ouvindo, com o cupom de desconto EUTBM Podcast, você tem 10% de desconto na compra dentro do site e mais frete grátis. É isso aí. Fechou? Fechadíssimo. E vamos agradecer também as meninas da Mente Ativa Marketing Digital. É uma agência especializada em marketing digital. Vai aparecer aí no contato das meninas. Liga lá, fala com a Letícia, fala com a Gabriela. É isso. A Letícia adora aparecer nas câmeras. Ela vai Daqui a pouco aparecer eu hoje, chamo ela no aqui. final. Tá certo. Vamos lá. Quebramos legal, né, o negócio. É, Ele tava mas é bom. Tudo Mas você tá calmo empenhado, agora, acalmou. Não, agora já melhorou um pouco. melhorou. Ainda faltam alguns minutos, mas eu tô um pouco melhor. Não, mas fica tranquilo. Vocês se conheceram então no mercado. Legal. A primeira pergunta que você fez, né, relacionado ao que hoje o trabalho nos ajuda na nossa saúde mental, né? Eu falo que hoje para mim é tudo, tá? Quando você faz o que você gosta, naturalmente você ocupa o seu tempo, né? E as coisas fluem muito bem, tanto na parte pessoal quanto profissional. E hoje eu e o Bruno, nós amamos o que nós fazemos, tá? Então, nós já recebemos propostas de compra da nossa empresa, uma Olha proposta só. muito bacana, e nós negamos porque não... Muitos zeros. Muitos Pra zeros, direita? muitos zeros. Ai. Só que hoje a Mais VoIP pra gente não é um projeto só financeiro, tá? É um projeto de vida. Então nós pensamos bastante, falando, poxa, por que nós vamos vender um projeto que a gente gosta bastante, principalmente de estar lá, né? Então acho que isso é o início de tudo. Um ponto importante que a gente fala sempre, né, é que dinheiro na nossa vida foi consequência. Tudo que nós fizemos foi justamente para atender a nossa necessidade, para atender o que a gente tinha de dificuldade no mercado, né? Então, para a gente é uma satisfação, né, estar na nossa empresa. Com certeza. E a Mais VoIP fala exatamente o que é, para que serve, como é que funciona, fala tudo da empresa. Legal. A Mais VoIP ela é uma empresa de telecomunicações, né, e nós somos desenvolvedores de software. Então, nós desenvolvemos ferramentas personalizadas conforme a necessidade do nosso cliente. Tudo que envolve comunicação em massa,
né, envios e disparos para você pegar uma grande gama, desenvolvimentos de robôs, né, personalizados, tanto ativo quanto receptivo. Enfim, a gente tem diversos produtos. Telefonia VoIP, PBX virtual. Exato. Sim. Quando você fala telecomunicações, na minha cabeça já É vem... telefone, vem já aqui. vem a Telesp. Mas é toda solução Não. de contato de forma automatizada, vai. SMS. Ludicamente falando. SMS, WhatsApp, Puxa só um pouquinho o microfone, os por robôs. favor. PC. Assim, aí. Melhorou? Tá. Beleza. SMS, WhatsApp, robôs de ataque em massa, né? Então, assim, os robôs Tipo hater. Na realidade, na não. verdade, de prospecção. De Ele prospecção. Cara, ele dispara Deixa eu só uma pergunta pra ver se a gente consegue exemplificar. Por exemplo, tô lá no Big Brother, quero os meus votos lá. Contrato a empresa de vocês pra vocês ficarem Não, votando pra eu a gente ficar. nunca fez isso. Mas existe. A gente pode desenvolver acredito isso, que mas sim, a gente é. não faz isso. Eu me inscrevi pro ano que vem. Vocês me ajudam nisso? Ai, eu sou maluca pra ir pro Big Pro Big Brother. Brother? E não Pode pode ser fazer Fazenda, isso. né? Fazenda não, Fazenda é depois, porque Fazenda é assim, eles pegam o que sobrou da Globo. Quem não deu Tem que ser certo no famoso, Big tem que ser Brother. famoso pra É. estar fazendo. Eu tenho muita mas vontade. Débora é famosa. Então já Sou pode ir já. Em Santos só. Isso tá bom, já é um Em começo. resumo, a gente entrega para as empresas soluções sobre telefonia VoIP, sobre sistemas em VoIP, seja ele PBX virtual, o discador automático, SMS em massa, WhatsApp corporativo com chatbot, né? Então a gente entrega soluções para o B2B, para empresas mesmo, né? Exato. Vocês vão entender um pouco melhor dos robôs, né? Os robôs, como que eles funcionam. Hoje, o principal custo dentro de uma empresa são pessoas, tá? E fora que você fazer gestão de pessoas é muito difícil, né? Muito difícil. É muito difícil. Hoje o robô ele não substitui uma pessoa, tá? Mas ele minimiza muito a carga dessa pessoa. Então um robô ele pode fazer ligações automáticas dentro de um período determinado e o robô ele segue uma inteligência. Então ele liga e ele fala o nome da pessoa, ele faz a pergunta que você quiser, ele fala valores disponíveis, Que ele fala legal. planos disponíveis e aí ele faz todo aquele trabalho maçante, né? E linka o cliente interessado com um agente para vender aquele produto e fazer a venda final. Que Então você legal. ganha muito tempo e você alivia a carga dentro da sua operação. Tá? Entendi. Então é mais ou menos isso, esses robôs Já, ele são direciona personalizados. exatamente. É como se fosse a triagem, né? Você já recebeu de um uma atendimento. ligação via Ura Reversa, qual fala o seu nome? Falo com o Rafa, tudo bem, Rafa? Aqui é o Bruno da Mais VoIP. Consta no meu sistema que eu tenho um desconto de R$100 para você. Basicamente isso, esse Um é um cartão sistema. de crédito. Também. Tem robôs que já fazem cobrança, já verificam no banco de dados e te envia o boleto para você fazer a Esse é um dos quitação. produtos, né, que nós temos de prospecção. Nossa. Eles perguntaram sobre a nossa história. Fala um pouquinho, então, como começou, né? A Mais VoIP, Legal. como que eu te conheci também. Sim. Bacana. Você falou, deixa eu só, antes de vocês contarem a história, até vocês encaixam isso se for necessário. Vocês comentaram sobre a importância da empresa na saúde mental de vocês. Exatamente. Então, por que isso? Houve algum episódio antes da empresa ou até mesmo durante a empresa jornalista. que vocês É, olharam e falaram, categoria. não, cara, Eu gostei dessa Conseguiu pergunta. puxar onde eu queria chegar. Essa pergunta, eu Obrigada, por isso que eu primeiro tô vou aqui. falar, aí depois Claro. eu falo como que... E aí que fizeram sentido pra vocês Sim. olharem e falarem, não, cara, isso salvou minha vida, eu quero continuar aqui. eu fui uma pessoa que eu já trabalhei em mais de 18 empresas, é mole? Porra. E eu nunca... 18? Mais de 18 Quantos empresas. anos você tem, Quantos cara? anos de Eu vida? tenho... Você fala, caramba, você não parava na empresa, você ficava 2, 3 meses. Eu tenho 30, vou fazer 32 anos, né? Mas Só estamos que... quase, né, Rafa? Nós dois estamos quase. Faltam só umas duas. Eu nunca... Não, vocês estão novos, estão bem. Rodamos bastante. Empresa. E Não eu nunca cabe, a gente recebi... tem que fazer 2 folhas agora no currículo. Ah, é? E eu ainda nunca recebi também uma promoção em todas essas empresas que eu trabalhei. Aí você ficava inquieto. Por causa do meu perfil Deus. mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito Caraca, é uma coisa ansiosa. muito louca Eu isso, sempre né? fui uma pessoa que sempre bati de frente para falar minha posição como funcionário. Mas todas as empresas que eu trabalhei, elas tinham uma visão muito antiga, o qual o funcionário não tinha voz, né? Conservadora. E isso me calava durante muito tempo, durante muitos anos. Eu fui uma pessoa que as pessoas falam assim, é o Bruno, não liga. Então eu sempre precisava de algo, eu sempre procurei um grande desafio. Eu sabia que todos os lugares que eu estava, já trabalhei no McDonald's. Então meu primeiro emprego registrado Você foi trampou no Mac? no McDonald's. Que idade que você tinha? Eu tinha 16 anos. É verdade aquilo? Você passa em todos os setores? No caixa, Sim, na todos. fritadeira, na chapa? Cada dia você Eu está acho em um isso setor importante. praticamente. Acho isso bem legal. Já passei por várias situações no McDonald's e sempre eu, de cabeça erguida, eu Mas sabia com o que... público ou com a gestão? Com ambos. Olha. Com ambos. Na verdade, o McDonald's mudou muito em relação à gestão, eles mudaram muito
a forma de gestão deles. Antigamente a gente Melhorou, trabalhava... piorou? Melhorou bastante. Trabalhava 12 horas por dia, ganhava um lanchinho no McDonald's. Isso que eu ia falar, pode comer de grátis? Na Ou verdade, o lanchinho, lanchinho, ou o McLanche O McLanche feliz. feliz. Ah, não dá- ou não o era o cheeseburger número? com carne Não. e queijo. Não é a Como você vontade sabe? que Não você era quer? vontade. Não, é óbvio, né? Eu Porque morria de imagina fome. o custo disso para a empresa. Exatamente. Só que o que aconteceu? Tomaram muitos processos, aí mudaram. Hoje eles têm uma refeição saudável, balanceada, né? Porque se você come todos os dias no Olha. McDonald's, você vai passar mal. E né? é posso te verdade. falar também porque que eles são assim? Eles são muito grandes na mídia, né? Muito grandes, muito, muito, muito. E tem várias pessoas famosas que são contratados deles. Imagine cair alguma coisa de algum funcionário sobre esse tipo de tratamento. De que tipo de tratamento você disse? Assim como ele disse, De alimentação, a né? gestão, Ah, a alimentação, tá. a carga horária. Sabe quanto que eu ganhava por hora? Não faço ideia. R$5. 1,40. Ganhava 1,40 O por lanche hora. era mais caro que sua hora. Às vezes no final do mês eu estava devendo pra empresa ainda, que ainda comia as coisas da Dava pra empresa. marcar? Gente, chocada! É uma mais-valia praticamente isso. Eu ganhava 1,40. Aí Trabalho escravo. tudo isso que eu estou falando vai chegar na sua resposta, né? Com a pergunta que você me fez. Porque assim, tudo que eu passei na minha vida, eu sabia que era passageiro. E eu me permitia aquela situação? Não. Eu sabia que era uma fase, que essa Que fase você precisava viver. eu tinha que viver para dar valor a muitas coisas, tanto que lá no meu computador, todos os dias, tem uma foto minha lá que eu vejo todos os dias no McDonald's. Do McDonald's. Você Você já guarda- foi o funcionário do mês? Nunca fui. Nunca foi? Porque eu era indisciplinado. Eu não seria também, Rafa. Você seria o funcionário do mês? Não. Eu era indisciplinado, eu ficava com fome, eu comia os McLanche Ah, isso é, escondidos. isso é Eu indisciplina? ficava com muita fome. Aí eu, Mas você comia o que tinha eu comia, que não me vender? davam comida, eu comia escondido. Porque tem aquele cheiro bom, né, no Mac. Dá vontade de Nossa, ficar e aquela comendo. batata? Mas deve Ai, enjoar gente, tô também com depois de um fome. tempo, né? Ai, não eu sei, enjoo. Até hoje depende. eu enjoo. Eu gosto bastante. Deve enjoar. Então tem raiva? Não vou, mas vou comer. Você Não, vou acho no Burger que King. tive Não, muita situação Bob's. com gestão também, que as pessoas lá, eles não dão valor ao funcionário. Hoje Porra, mudou, 1,40 acredito que... também tinha que bater no cara. Que mudou muito mesmo, mas era bem complicado. Já passei por situações do público mesmo, que via a gente vestido daquela forma, que eles Dava uma tratavam escrachada. mal, né? Então, quantas vezes eu ia no McDonald's, aliás, estava trabalhando no McDonald's, limpando as lixeiras lá, e via os coleguinhas da escola, eu magro, feio, eu sofria bullying pra caramba. Nossa, e aí a galera te Nossa via... senhora. Que Mac que era? Era lá de Pirituba. Pirituba. Isso. Aí quando eu ia lá, tava lá trabalhando tudo cheio de ketchup e mostarda e as menininhas da escola, toda bonitinha. Puta, e é eu- Nossa, eu era aí apaixonado. na Tinder que com dava, os né? meninos Pra lá da escola. edição Eu, da foto. e eu lá mexendo na lixeira e o pessoal jogando as coisas no chão pra eu Caraca, uma pegar. galera ia pra te zoar lá. Mas é assim que as pessoas são tratadas lá, infelizmente. Porque Ai, Deus quando a me gente livre. vê um trabalhador na rua, seja ele com uma placa, seja ele entregando um panfleto, a gente não sabe. E não entende que todo o trabalho ele tem um sentido, né? Sim, o que tem por Sim. trás. Né? E ali Faz era- parte da engrenagem, né? Sempre aqui, o cara que trabalhou o dia inteiro tá com fome, aí ele parou numa lanchonete, mas aí pra lanchonete estar aberta, um tinha que abrir, o outro tinha que Sim. limpar, o outro tinha que cozinhar. todo então, trabalho é digno, né? As pessoas Com certeza. não pensam nisso, né? E, inclusive, até recente, né? Vai ter uns 2 anos mais ou menos. Que esse mesmo menino que jogou a comida no chão pra eu pegar, ele manobrou meu carro. Olha lá. Meu, eu vi uma Guardou, história guardou. esses dias. E eu falei, toma cuidado, viu? Não vai arriscar não. Ai, adoro! Olha a outra, mano. Então, Eu não falaria, mas eu pensaria. Essa Eu ficaria assim, eu... Calma, o cara jogou lanche pra você pegar no chão do Mac. de propósito. Meu da tua Deus! Aí passou algum... Passou faz 2 anos isso. Eu encontrei ele Não, na- calma. trabalha de 2 anos Ele atrás trabalha no você tava estacionamento no... em Pirituba, Não, ele. calma. Volta. Pera. Aham. 2 anos atrás, não. Você não trabalhou no McDonald's. Há 2 anos atrás eu Não, revi filha essa da mãe. pessoa. Ah, entendi. Ele viu Nossa, o moleque lá. louca, louca. Porque ele era da minha Desculpa, escola. desculpa. Ele ia com as menininhas lá da escola, tudo. Ah, e eu entendi. fui manobrar o carro, né? Eu fui pra Pirituba e eu vi ele lá no estacionamento. Ele que pegou a chave do meu carro. Puta. Hoje, graças a Deus, né? O meu trabalho também é mais VoIP, consegui conquistar um carro bem legal. Então ele foi e manobrou meu carro. Falei, toma cuidado aí, não vai arriscar. Aí eu olhei pro dono da falava pra ele tomar cuidado aí. Nossa, que vingativo. Então- Que humilhação com luvinha de Porque eu pinica, sabia que né? tudo que estava acontecendo na minha vida era passageiro, eu tinha que viver mesmo. Eu já questionei, converso com Deus todos os Sim. dias e falava, isso é sério que está acontecendo isso comigo?
Mas eu sempre busquei, eu sempre corri atrás ao ponto de entender. Você tinha consciência que você precisava Eu passar... tinha consciência, eu sempre tive muita ambição, sempre tive muita ambição. Eu sabia que todos os lugares que eu estava eu tinha que desfrutar do melhor, aprender, e todos os erros que tanto eu e o Ítalo nós tivemos, empresas, tanto as coisas boas e coisas ruins, a gente traz para mais VoIP, porque eu não quero cometer os mesmos erros que os empresários cometeram comigo. Eu não Sim. quero olhar para uma pessoa e desprezar ela. Eu também não quero, de repente, olhar para uma pessoa e não dar uma oportunidade, igual eu precisava de uma oportunidade e nunca fui nem promovido, eu precisava. Sim. De repente, eu era um potencial, um diamante bruto que precisava ser lapidado. Certo. E precisava mesmo ser lapidado. Sim. As decisões na empresa de vocês, por exemplo, uma decisão simples como nós vamos voltar para o home office ou nós vamos voltar para o escritório presencial todos os dias. Vai, por exemplo, tem que tomar essa decisão. Vocês, gestores, donos da empresa, têm uma percepção sobre isso, só que vocês abrem isso para ouvir o que os seus funcionários têm a dizer, ou que eles pensam, que eles acham, o que é melhor para eles, para, junto com o que vocês querem, tomar uma decisão? As nossas decisões, elas sempre são humanizadas, né? Primeiro ponto é entender como que a gente vai afetar a nossa equipe. Hoje a gente entende que o maior patrimônio que a Mais VoIP tem são as pessoas que estão lá, né? Sim. Então, para você ter uma noção, o nosso primeiro funcionário, ele está até hoje conosco, né? Faz quantos anos? A gente está falando de 5 anos atrás, Certo. né? A gente fala que a Mais VoIP ela tem 4 anos, que foi quando a gente abriu o CNPJ, mas ela tinha uma existência há um ano anterior, né? Que foi quando a gente começou a aprender sobre o mercado, enfim. E aí o Guilherme ele foi trabalhar conosco, né? Para você ter uma noção, ele mora na rua da minha mãe, ele formatava computadores para mim, e aí ele cobrava um valor na época. E ele tinha um volume... Deu uma engasgada aqui, ela pensou que eu ia vomitar. Não, tranquilo. Tá tudo bem, Rafa? A Tá. gente pode continuar, obrigada. Podemos, você cortou. Desculpa. Não, que isso. E chegou uma época que estava indo um volume muito grande de computadores para ele formatar, né? E aí eu fiz conta, falei, poxa, é melhor chamar o Guilherme para ser funcionário do que eu ficar pagando por máquina, né? Sim. E aí na época ele aceitou um desafio, um menino muito novo. Hoje eu acho que ele está com 22 anos, eu falo que ele é meu filho, né? Que eu Nossa, adotei. jovem mesmo. E hoje é um menino hiper mega capacitado, ele toca a operação inteira, né? Que legal. Tem uma equipe toda abaixo dele, tem as nossas revendas que ele também dá todo o suporte, E assessoria. cresceu junto com vocês, né? Cresceu junto conosco, fez faculdade, enfim. Então hoje a gente fala que o maior patrimônio é a empresa. O segundo pilar que a gente realmente preserva muito são os nossos clientes, né? Hoje, dentro da nossa empresa, vocês estão convidados a ir lá visitar, né? A gente fala que é um parque de diversões, né? É no Tatuapé, né? Exato. Tem mesa de bilhar no meio da operação, legal. tem Estilo fliperama. Tipo o escritório do Google, Parecido, né? Fliperama. Nubank Cara, tem gente. um perfil mais ou menos assim Sim. também, É. né? Que a galera comenta. Então a gente deixa o pessoal bem à vontade, porque hoje a nossa referência é o resultado, né? E não como que aquele resultado vai acontecer. Um exemplo, o nosso consultor, né? Ele não precisa estar na mesa ali, travado no computador e vendo tudo isso. Se ele quiser subir no último andar e ele ficar lá fumando narguilé no computador e atendendo o nosso cliente com excelência, para nós pouco importa Tem que onde ele está. produzir. Caramba. Ele Exatamente. produzindo, Fora que pra com excelência. criatividade, essa mudança de ambiente, não sei pra vocês, mas pra mim, cara, Favorável. pô, Nós na temos- hora, assim, eu saio do ambiente, eu tenho ideia, eu crio, eu quero fazer, porque ficar em casa. Por isso que eu não sei se o home office pra mim seria a melhor opção. sabe? Eu não consigo. gosto, tá? Eu não gosto de Não trabalhar 100% do home tempo. office. Assim, tem um dia, hoje vai ficar melhor pra eu ficar em casa por causa disso, beleza. Agora, ser alguma Se coisa puder ser híbrido, só né? pra isso, Tem os seus momentos. Eu fiz um período na pandemia de home office total e para mim foi muito ruim, tá? Para minha saúde mental. Eu gosto de ter rotina, eu gosto de lidar com pessoas. Hoje, né? No passado eu não gostava muito, não. Hoje eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de estar ali no dia a dia. Então, para mim era muito ruim. Tanto é que chegou uma época que a minha esposa falava, nossa, mas você é louco. Eu acordava no mesmo horário normalmente, eu tomava um banho, eu me trocava como se eu fosse trabalhar e aí eu sentava Pra no ficar em sofá. casa. E quando chegava no almoço eu sentia muito falta, porque no almoço para mim é o horário que eu vou escolher um restaurante que eu tô com vontade legal de comer essa e parte. tal. E quando você tá em casa é micro-ondas, aquele negócio você fala, meu, não dá nem E você gosto de conversa comer. com a galera, você vê. Exato. socializa, né? E eu trabalhava muito mais home office do que quando eu Muito tava mais, no trabalho. muito Você mais. não muito leva pra mais. casa, você já tá em casa. Exatamente. Então, é assim, literalmente levando o trabalho, morando no trabalho, né? exatamente. Parece que eu tô morando no meu trabalho. Então eu forcei um pouco a galera a voltar, tá? A gente foi voltando e aí a gente definiu prioridades, né? Então tem pessoas de mais idade dentro da nossa equipe, então foram os últimos a voltar.
Tem pessoas que tinham baixa imunidade também, ficou um período maior. Vocês deixaram híbrido ou não? No início foi 100%, depois foi retornando algumas pessoas estratégicas, e aí depois o último a retornar, acho que foi o William, e demorou acho que uns 6, 7 meses, que ele tem baixa imunidade, mas hoje a gente já retornou total. Só nossa área comercial, tá? Eles têm horário um pouco mais flexível, hoje o objetivo deles é alcançar a meta, né? Então, vai segunda, quarta, sexta, e aí eles vão trocando, né? E aí no final do mês a gente vê os resultados. Uma curiosidade, tá? Nós tivemos uma reunião recentemente. Hoje a MaisVibe ela quer desenvolver pessoas. Esse é o principal objetivo, tá? Então a gente contrata especialistas para dar curso, enfim. Desde o início nós temos lá para todos os funcionários, eles têm 50% de desconto na faculdade, desde que agregue conhecimento para nossa equipe, tá? Qualquer faculdade? Qualquer faculdade, desde que agregue conhecimento para nossa equipe. Um exemplo, o cara vai Voltado fazer, ao que a gente faz, né? ele vai fazer odontologia. Poxa, hoje a gente não tem nada lá nesse segmento, mas ele vai fazer algo em marketing, ele vai fazer algo em tecnologia, algo em RH, enfim, financeiro. Você é formado em engenharia? Eu sou engenheiro mecatrônico. Então a gente paga, tá? 50% de bolsa. Para você ter uma noção, nessa época a gente estava chegando próximo a 100 colaboradores, tá? Isso eu estou falando direto, fora os indiretos. Vocês estão próximos a 100 Exato, próximo a 100 colaboradores direto, tá? Fora os indiretos, porque a gente tem revendas, Sim, enfim. Tem prestadores de serviço. Exatamente. Sabe quantos colaboradores estavam tendo o benefício que foram atrás? Não tenho ideia. Um. Por quê? Porque as pessoas não Esse têm foi o interesse, questionamento. Rafael. Como? Por quê? As pessoas não querem. As pessoas Não quer o quê? Conhecimento? Não quer ter trabalho, aí tem que ir para a faculdade. Isso, dá trabalho. É um desgaste. Mas Trabalhar essa galera que trabalha pra vocês, você tá falando do 100, vai. No 100, qual que é a faixa etária? É super mesclado? São novos, né? São novos. A gente está falando Que entre aí onde as pessoas 18 teriam que fazer. a 25 anos no máximo. Nossa, tudo jovem. E posso falar uma Exato. coisa? Hoje A Débora, eu, por exemplo, Primeiro e segundo entraria. emprego, mais ou menos. Se o máximo é 50, ela já tá... mas eu tenho 50 e tô arrasando ainda, A Rafael. gente tem um lá de Se 55, 50 eu tô aqui, né, com 50 eu vou a ficar gente aqui, tem ó. o Laércio, a gente tem Fábio também. Fábio. Ó, São seis. eu tô assistindo um evento de marketing, inclusive muito legal. É o CMO Summit, que tá rolando. Não sei se vocês já ouviram falar. E só uma galera grande, boa, top do mercado que tá palestrando nesse evento. Eu esqueci o nome da pessoa, mas hoje um cara bom foi falar de carreira Onde que tá rolando esse evento? no metaverso. 100%? Legal. Muito legal, muito legal. Dá tempo de se inscrever ainda. Eu mando o link pra vocês, porque vai até sexta-feira. E aí depois vai ficar acho que um mês hospedado lá pra assistir. E ele tava falando sobre uma tendência de mercado que poucas empresas fazem ainda, mas que é o que eles defendem hoje, sendo esses caras que estão num patamar diferenciado do mercado. Que é para as empresas pararem de contratar as pessoas sênior, porque é uma briga de ego, um negócio de eu sei, todo mundo sabe, nós sabemos. Não que isso seja ruim, mas que é muito importante. Mas que é muito importante você ter boa parte da sua equipe nesse perfil de pessoas e que a empresa tem e precisa incentivar isso, a qualificação, a educação, para que as pessoas cresçam junto com a empresa ajude, a empresa molde e fica uma troca muito legal. Só que não todas as empresas fazem isso. E quando as empresas fazem isso, olha só o resultado. Vamos lá. E se toda empresa focar nessa galera jovem e os mais velhos? Não, Rafa, mas não é para tirar as pessoas que estão lá desempenhando o trabalho, mas ter esse incentivo para as pessoas que estão entrando agora, ou, sei lá, abrir uma vaga. Ele disse que a empresa dele está crescendo, novos departamentos foram criados. A gente tem agora um departamento, DJ Débora, um departamento de marketing. Talvez ele contratasse essas pessoas nesse perfil, um pessoal mais júnior. E aí, vamos crescer pra junto, ensinar, exatamente. Pegar na mão, vai. Você quer saber um outro número interessante? Ai, fiquei até nervosa, de tanto que eu falei. Você quer saber um outro número interessante? Quando a gente abre vaga, tá? De cada 10 pessoas que a gente agenda entrevista, comparecem 2.
Você sabe que eu ouvi esses dias É. falar sobre isso também? Isso. Os A galera não vai candidatos na não estão entrevista, indo não vai. mais. Aí você liga às vezes, aí tá com voz de sono. Perdeu o horário? Exatamente. Não, não tava quis dormindo, ir. não quer ir. E a gente tá falando que assim, não é uma Essa Lara vaga, Rafa, e a gente louco pra uma E são entrevista. vagas boas. Salário bom. vagas legais, vagas que ele vai Gente, ter como oportunidade de assim? crescer, que ele vai ter oportunidade de aprender. É. E a gente Então, não... o que é? A Meu galera tá Deus, meio não. fora. Isso eu tô falando, Algo de errado não tá dando isso eu certo. tô falando em Geração todas nova as aí. áreas, tá? Não. Isso eu Que tô foi? falando em A todas as geração áreas. nova, né? É um perigo. Você sabe que você tá falando de geração? Eu tenho um filho de 15 anos. Não quer trabalhar. Não, nossa, ele não tem opção. Tá quase, né? né? Ele quer comer, viver, então assim, hoje eu ainda, Ele tá mamãe trabalhando, cuida. Débora? Jovem. Não, mas eu não obrigo hoje, até por conta da idade e a vida dele. Mas se ele quiser fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, eu ficaria feliz. Não pelo dinheiro, mas sim Pra pela ele ocupar a experiência, cabeça, pela fazer. questão da responsabilidade. Mas, por exemplo, eu comparo ele quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, primeiro que eu queria trabalhar de qualquer jeito, porque eu queria algumas coisas e os meus pais não tinham condição, ou assim, simplesmente falavam não, porque não, e sua E vontade não. não prevalece. E eu morria de vontade de fazer 18 anos pra tirar minha habilitação, pra ter minha habilitação E pra praia. e ter uma picape Corsa branca. Esse era o sonho da minha vida. Picape Corsa branca. E, Entregou a... o meu filho, ele fala assim, eu não quero dirigir, eu não gosto, eu não vou. Aí eu falo, quando você fizer 18 anos, você vai tirar a habilitação. Dá uma picape Corsa pra ele fazer carreta. É, inclusive, e pra trabalhar pra mim. É, lógico. Porque você não precisa dirigir todos os dias, mas sei lá, por uma emergência, ou pra às vezes ajudar a gente. Ah, estamos numa viagem longa, Uma vamos. necessidade. Eu não Mas quero, deve ter carta. eu não vou. Caraca. Eu A quero geração um nova fala assim, patinete. pra que dirigir? Eu Deixa quero um eu- patinete. Ah, vai, cara. E aí eu falo às vezes pra ele, filho, olha que legal a internet, meu, você sabe fazer um monte de coisa, cara, usa isso pra ganhar dinheiro. Ai, mãe, para. Ai, mãe, para. Cara, como assim? Ele tem o mundo na mão dele. Ele pode fazer milhões de coisas pra ganhar E dinheiro. não quer. Eles não querem. Sabe por quê, né? Eles não querem. Porque essa geração vai ser a mais pobre do que os pais e avós. Você tá ligado? Misericórdia, É coitado verdade, do menino. é vai verdade. morar na rua, então, porque é mais pobre do que a mãe mais dele. pobre que você. Porque ele Jesus! vai trabalhar, vai morar na rua. Não vai morar na rua, mas vai ser uma geração mais pobre. Isso Ai, é comprovado. ai, tô nervosa, é verdade. Rafael. Por quê? Nossos pais, o avô do seu filho, a geração pós-guerra, trabalhou. Deu uma boa condição pra você e te ensinou o caminho. Sim. Trabalha. Nós começamos, né? Fomos na mesma linha. Sim. Aí agora os nossos filhos, o neto dos seus pais, eles já têm tudo, porque o pai e a mãe têm tudo, e o avô e a avó Exatamente também isso. têm tudo. Então ele não quer ir atrás, não quer tirar Ô, Rafa, carta, não quer baseado em trabalhar. quantos filhos que você falou isso? Que eu sei, Registro. registrado nenhum. Você sabe que o meu marido fala isso. Mas Ele aqui é fala. diferente Sabe de por que, você que ele como não quer trabalhar? estudante. Porque ele não gosta? Porque, ai, mãe, eu quero, eu não sei. Meu filho tem um cartão de crédito Vai querer Olha trabalhar? que legal. pra usar, entendeu? Não, ai, é livre, bababá. Mas por várias circunstâncias. Às vezes a gente precisava que ele resolvesse algumas coisas, tal. Ah, ele precisa almoçar na escola, é um dia que ele vai ter outras atividades. Então, assim, ele tem um cartão de crédito e em nenhum momento a gente questiona se usou, se não usou. Claro que tem um limite lá. Mas são coisas que eu não tive e meu pai jamais faria isso por mim, entendeu? Nem meu também não. E sabe qual as 3 perguntas que eles fazem pra menina do RH? Qual o salário? Quanto ganha, Ué, aonde é e se trabalha no sábado. Fim de semana não dá, né? Tem que trabalhar 8 horas por dia? Se não, de verdade. Ah, mas que E aí, eles e, aí, querem? e aí elas falam assim, ó, comparece no horário marcado e a gente E te depois a explica gente sobre a conversa, vaga. A vaga é sobre tecnologia, enfim. A mulher do RH já tá adestrada para... Já tá adestrada, né? E aí, beleza, espera. No dia fala, tem 10 entrevistas, algumas eu participo, né? caras não vão. desmarcou, não veio. Ó, eu ligo, não Nem atende avisa. mais. Não. Não, e essa tendência Ah, mãe que dá mundial... cartão de crédito. Filha. É isso. Aí Não, a mas moleque eu, vai pra entrevista. não, mas eu tenho uma educação bem, assim, eu pego muito no pé sobre várias coisas, assim, a vida dele não é luxar, não, também, não Você é acha isso. que a Débora dá boi? O que eu tô dizendo é, assim, essa tendência que cada vez mais a gente vê nessas revistas digitais de empreendedorismo, de liderança, Só um minutinho que eu ia falar. Ah, lembrei. Notícias sobre as empresas mudarem a carga horária. Diminuir um dia na semana, e não sei o que lá, porque pós-pandemia, bababá. E essa galera que nunca foi do Bang, Da nunca pegada. esteve, cara, não sei se eles
ficam iludidos Eles- com isso. Ué, mas essa final de empresa- semana de a 3 empresa dias. fulana de tal lá na Grécia, Na os caras escala. trabalham No 4 Vale do vezes Silício, por já dia. Justamente isso que você está falando, que é um dos papéis que nós temos até com o marketing, né? O time da Mais VoIP, de marketing interno também. Porque o marketing não é só externo, né? A gente faz marketing interno também. Então hoje a gente tem ali o Spotify de graça para todos os funcionários. A gente Que tem legal, alguns tem esses benefícios. Porque eu quero fazer um brand tão forte para minha empresa Entendi, que eu quero que PES. as pessoas queiram trabalhar na minha empresa. Elas buscam, seja referência, elas olham o Instagram lá, Sim. falam, meu, eu quero trabalhar nessa empresa. Então a gente sempre passa um ambiente descontraído que realmente é Ah, lá. mas é uma- deve ser bem bacana. é uma eu quero família. ir lá, pô. Eu quero jogar Tem que ir lá bilhar. jogar o sinuca lá. Tem A Débora campeonato perguntou também. se tem o quê? Campeonato de sinuca também. Sério? Pô, vou dar um Mentira. Eu nunca fui Tira. campeão, mas eu sou o favorito, tá? É porque não, você é não. o chefe. É É porque você que joga ou A faz Débora falou vídeo, né? de no- pés na academia. A galera não vai nem Não, pra entrevista, total imagina pés. embaixo. né? Total pés de pés, né? São os incentivos de fazer É, a mas se galera o ter povo não vai qualidade nem de pra vida. entrevista que tem preguiça, imagina ir pra academia. Ah, Inclusive, pra tem até academia eles chuveiro vão, você pra pode ter galera certeza. tomar banho depois da academia, mas só eu tomo banho lá porque só eu vou pra academia. Pô, Ah, achei que você falou que era todo mundo fedido. Só eu tomo banho, o pessoal lá não cheira bem. Só eu vou pra academia lá no caso. Caramba, jura? A gente tem um conceito, se o funcionário chegar pra gente, ó, Ítalo, eu quero ficar 10 dias em casa sem fazer nada, eu tô de saco cheio. Eu falo, cara, eu tô de acordo, pode ir. Me Mas- entrega o resultado e o restante você faz o que você quiser. deixaria? A gente Tem deixa, vaga tem lá vários, nessa empresa. tem Depois vocês vários podem funcionários. compartilhar Eu com a venho- gente. Pode Eu vim contratar do- seu filho, hein? Eu vim, Ai, queria. eu vim do mundo CLT e eu sofri tanto com isso Exato. e foi um dos motivos que eu decidi empreender, né? É justamente por horário de entrar, horário de sair. Claro fica muito solto, né? Claro que todo lugar tem a hierarquia, né? E tem que seguir. Que é necessário, eu acho. Mas no mundo importante. corporativo, eu venho do mundo corporativo automotivo. Então, Meu assim, Deus. são pessoas que só sabem lidar com máquinas e com números, não sabem lidar com pessoas. Então, você tem que seguir uma hierarquia. Você pode ver a pessoa que você quer falar. E Tu aí, se trabalhou ele para for uma montadora. uma Pode falar, americana. Eu trabalhei num grupo da Ford, tá? Era uma empresa Ah. chamada Vision. No passado era Ford Indústria e Comércio, depois virou Vision. Então, a gente fornecia peças para o mercado automotivo, né? E era tinha muita Uma regra, hierarquia, um muitas exemplo, se eu era engenheiro, eu saí de lá engenheiro pleno, tá? E aí, se eu quisesse falar com um gestor, eu tinha que falar com o meu supervisor, para o meu Não supervisor tinha uma linha agendar um horário. direta. Era muito raro, não tá? tinha, E não geralmente, podia. se você fosse falar com alguém, ele já te cortava, ó, procura a sua liderança e conversa com eles, Dá uma- enfim. Eu acho que as cornetar, grandes é. indústrias têm essa, Eles têm essa medo, pegada, sei lá, assim. É, uma hierarquia, e isso para mim meio desnecessário hoje em dia. me viu? motivou muito. E assim, quando a gente começou a construir esse projeto, eu e o Bruno, a gente já começou a ver tudo que nos impactava no passado, a gente tentou mudar. Então, assim, a Mais VoIP, ela já foi criada para atender uma necessidade interna, né? Então, toda a dificuldade, tinha vezes que eu ia ligar para um fornecedor meu e eu não tinha conhecimento técnico e ele me falava numa linguagem que eu não entendia. Mais técnica ainda. No final, eu ficava... Se ele não entendia, imagina. eu ficava com 2 problemas e eu não sabia para quem correr e a gente falou, poxa, isso é algo que tem que mudar. É algo que, assim... Sim, a comunicação é muito importante, né? Exatamente. Dentro dos processos. Hoje, se o nosso técnico tiver que chegar no cliente e falar assim para ele, ó, sabe aquela caixinha preta que entra um cabinho azul, você tem que tirar, a gente vai nesse nível, tá? Porque ninguém é obrigado a entender isso. que aquilo é um modem, que aquilo é um Sim. switch, que aquilo tem tantas portas, enfim, tem técnicos e tem usuários, né? Então, hoje a gente trabalha em cima de um grupo de pessoas. Se é técnico, a gente é extremamente técnico. Se é um usuário, a gente vai falar Direto a no linguagem dele. usuário. Isso é bom porque Mas principalmente isso- pegar um pessoal um pouquinho Mas mais essa velho. é a primícia da comunicação, cara. As pessoas não Exatamente. entendem isso. Todo comunicador, toda oratória, toda conversa interpessoal, você tem que se adaptar com quem está de acordo com o conversando. usuário. Agora, cara, olhando assim, batendo papo com vocês dois falam muito bem, vocês são empresários, aparentemente bem-sucedidos pelo que vocês Ricos. estão falando. Ricos não, ainda não. Eu tenho uma meta de me aposentar até os 40 anos, mas não deixar Ah, de eu trabalhar, tenho também, tá? mas já perdi a meta. Não, É. eu tô cumprindo, tá? Faltam uns É? 5 anos aí, eu acho que eu já consigo. Eu vou continuar trabalhando, mas... Não, vai eles têm começar um como? cliente Não. que eles não podem falar, não sei, né? É. Que é nesse balacobaco aí, ó. Não, sabe aquela preocupação de você... A nossa preocupação hoje é muito grande, tá? A gente tem quase 100 famílias que dependem da gente. O nosso É, custo... isso você vai abandonar o exatamente. barco? Não, o nosso custo ele é astronômico, tá? Então a gente está falando que custo mensal, a gente está falando de custo milionário. Então, assim, Meu a Deus. responsabilidade ela é muito grande. Eu quero chegar num momento da minha vida de falar assim, poxa, realmente se eu tiver turbulências, não é algo que vai impactar a minha vida pessoal, é algo que eu vou conseguir passar, né? Hoje as turbulências elas impactam bastante,
Ontem mesmo eu falei pro Bruno, cara, eu não sei como que... Cheguei em casa, eu deitei no sofá e eu tava com preguiça de tomar banho, assim, sabe quando Já suga as passei por energias? isso, é. Então eu quero chegar, e é uma meta que tanto eu quanto o Bruno nós temos, é de chegar numa estabilidade, falar assim, poxa, a gente tá Você quer tranquilo. chegar e não tomar banho. Né? Não, chegar numa A gente tá estabilidade... desenvolvendo o Ítalo, é. os Brunos lá na Mais VoIP, né? Então eles trabalham É isso aí. Acho que Hoje é a empresa isso, acho que pouco é isso. depende da gente, tá? A gente tem profissionais lá que eles tocam o barco e a gente, se Consegue precisar... ficar Consegue tocar o tranquilo, negócio. né? A gente tem um terceiro sócio que é o Thiago, tá? Inclusive, vou dar um Manda um abraço salve pra pro ele. Thiago, Salve pro é. Thiago. O Thiago Thiago. não quis. Cadê o Thiago? O hoje. Thiago, ele tá de licença paternidade de 6 meses, vocês Ai, que acreditam? legal. Ah, vocês têm Eles isso. aderiram. Vocês Na pegaram... verdade, É, o ele sócio, tirou ele sozinho, criou tá? essa regra Ele pra ele. criou. né? Ah, Ele é o dono, ele é dono da um empresa, caga-regra, ele- então. ele isso. criou a Pode regra. fazer até legal. de 1 ano, se ele Exato, quiser. tá É. liberado. Não vou falar nada. Então ele tá afastado na licença paternidade. Cara, o que eu ia falar, vocês, né, bem sucedido, a Débora mandou um rico, mas não era isso que eu ia Não, falar. não. Bem sucedido, conversam bem, animados. Conta pra nós, assim, você falou que passou por um período de depressão, o Bruno também. Quem foi o primeiro? Quem quer? O que aconteceu? É. O que foi o gatilho? O que Legal. tirou vocês Por da que eu depressão? tô falando tudo isso? Porque quem vê fala, pô, os caras tá tudo bem, nunca tiveram problema na vida e tal. Não. A minha história, assim, eu falo que dá para escrever um livro, né? Tudo na minha vida começou muito cedo. Eu comecei no Senai com 14 anos, depois entrei na faculdade com 17, me formei com 22, né? Nossa, Então eu muito já era engenheiro. Mecatrônica, né? Mecatrônica, é. E entrei em alguns compromissos dentro de empresa, enfim. Então eu fui um cara que sempre planejei muito a minha vida, né? E eu fui um cara que fui direcionado e eu tenho essa tendência, né, a lidar com números, com máquinas, enfim, lógicas de programação. Então eu não tinha habilidade de lidar com pessoas. Pessoas era zero. E para mim frustração era muito difícil de lidar com aquela frustração, né? E aí chegou uma época que eu ganhava muito bem, tá? Dentro da empresa que eu trabalhava, já tinha feito algumas viagens internacionais, enfim. Com 20 e poucos 22 anos, E eu achava que eu era o dono do mundo, arrogante, prepotente, autossuficiente. Eu achava que Você as pessoas... achava? Eu achava, cara. Você se achava, tô dizendo. Eu aprendi, assim, da pior forma possível, tá? E aí, para você ter uma noção, uma época, a única pessoa que me aceitava como amigo era a minha mãe. Puta, devia ser gente As boa. mães, tá vendo? Exato. As mães, elas, olha, têm Não, um e lugar eu não- importante no céu. E eu não tô brincando, já chegou viagens de eu fazer eu e minha mãe, Tá louco. né? Da gente ir pra praia e tá eu e minha mãe. Eu não tinha amigos, né? Mas pera, se torna até engraçado, porque vai viajar final do ano, a galera vai, não, vou eu e minha mãe. Porque você não tinha amiga, a galera não queria estar com você. Eu até ia, mas eu não tinha convivência com outras pessoas. Eu achava que eu estava sendo excluído, ou eu achava que as outras pessoas, eu não queria falar com elas. Enfim, aquele pensamento, isso foi antes da minha depressão, tá? Então foram alguns sintomas antes. E aí eu achava que era o dono do mundo. E aí eu comecei a aprender da pior forma possível, né? Eu tenho um relacionamento, eu sou casado hoje, eu tô com a minha esposa desde os 15 anos de idade. Caramba. E aí eu falo que ela tem um lugarzinho dela reservado no céu, né? Porque ela sofreu bastante, acho que era... Eu ia perguntar como é que se relacionava com as meninas e tal. Cara, com ela, assim, acho que foi a pessoa que mais sofreu na minha mão, tá? Pela minha arrogância, pela minha prepotência, enfim. E aí chegou uma época que eu recebi uma proposta para trabalhar fora do Brasil, tá? E eu fiquei em Lille, na França, era um projeto de 2 anos, né? E aí, nessa época, com a minha arrogância e prepotência, nós terminamos o nosso relacionamento. E eu fui, cara, e aí chegou lá, eu aprendi na carne, né? Porque assim, você não tem ninguém, e aí você começa a valorizar que pessoas são importantes. E aí, na época, era Orkut, né? E eu olhava aqui no Brasil, hoje, coisas que eu dou muito valor, tá? A luz e ao sol. Isso me renova todos os dias. Dia nublado, pra mim, é terrível. Post que a gente fez no final de semana. É. Você sabe Sim. que existe até uma lâmpada, vende no Mercado Livre, que ela imita o sol justamente para pacientes depressivos usarem No tratamento? no inverno. Porque tem determinada hora do dia, aí a pessoa liga, fica tipo uma distância de um braço dessa luz para ela ter a questão da iluminação, da clareza, porque o sintoma da depressão ela Exato. piora. Por isso que nesses países Países assim, mais frios assim, o bagulho... Hoje, pega. se você for na nossa empresa, todo projeto que a gente constrói tem que ser muito claro. Muito claro. Acho que tem mais lâmpadas lá do que o eu necessário, gosto também de né? ambiente claro. E muito branco, então isso me faz bem. E aí lá era o oposto, né? Dias nublados, outono, inverno,
Lá você vê assim muito mesmo. Escurecia cedo. Escurece cedo, então você acorda é muito frio, né? As pessoas são frias, a comunicação é difícil. Então, assim, dentro da empresa você até tinha uma comunicação legal, mas lá fora, se você fosse num restaurante. Não tem vida social, né? Você se socializava no seu trabalho, ou seja. Exato, e se você não falar o francês, ou pelo menos começar a uma conversa em francês, as pessoas já entendem e já não querem te dar atenção. Então, para você ir num restaurante, Você Brasileiro, não aí, falava, não era fluente em francês na época. ainda não sou, tá? Eu comecei a fazer aulas lá na época, então assim, o início da conversa até ia no francês. Quantos anos você ficou lá? O projeto durou 2 anos, tá? Então eu ia e voltava, voltava. Entendi. Então assim, Cara, você falou que você ficava muito com a sua mãe. Seu pai é vivo? meu pai é. E com ele, você não tinha muita... Eu construí um relacionamento depois de grande, você acredita? Ah, acredito. Eu construí um relacionamento depois de grande. Depois que a minha filha nasceu, a gente se aproximou bastante. Tá, mas o negócio era com a sua mãe mesmo. Ela era minha sua mãe parceira, Você sua aprendeu a parceira. ser filho depois que a sua filha nasceu, né? Depois que você virou pai. Exatamente, Não é assim? exatamente. Então, essa experiência para mim fora do país foi muito difícil, tá? E aí começou a florar. Quando eu voltava para o Brasil e eu ficava com a minha família aqui, eu começava a observar coisas que eu não tinha. E quando eu tinha que voltar para lá de novo, para mim era uma tortura. Eu tinha que fazer terapia, minha mãe tinha que falar, mas é sua carreira, vai lá, olha a oportunidade que você está terapia tendo. lá? Não, aqui no Brasil. Virtual? Não, quando eu voltava. Quando você voltava, você porque eu não queria voltar. Eu não queria... Você tinha que fazer terapia aqui pra voltar pra França. Exato. E aí minha mãe falava, é o sonho que você sempre teve e tal. E aí, para mim, foi uma experiência dolorosa, mas muito válida, né? Crescimento. E aí, quando eu voltei para o Brasil, minha vida sempre foi muito planejada, né? E aí eu comecei a ver as pessoas que estavam acima de mim dentro da empresa. Então, eu via pessoas que faziam o seguinte, já estavam no nível de aposentadoria, com um salário astronômico, e essas pessoas se aposentavam e, geralmente, depois de um tempo, elas voltavam para a empresa, porque com o salário da aposentadoria não conseguiam manter o patrimônio. Exato. E muitos voltaram pelo convênio. E eu falei, poxa... Pelo benefício do convênio. Exatamente. Porque se você tiver que pagar isso com seu salário da aposentadoria... Não paga, né? Não fecha conta. Exatamente. E aí eu falei, poxa, eu não quero isso para minha vida. Não quero de forma alguma. Não quero. E chegou num Essa ponto... é a certeza que eu tenho. Chegou num ponto, para vocês terem uma noção, a minha maior inveja que eu tinha dos outros era a felicidade. Cara, eu tinha uma inveja da felicidade dos outros. Felicidade alheia, te incomodava. Pra você ter uma noção, eu ia pra praia com a minha mãe, e aí eu olhava na frente. Imagine, eu tava numa condição com um carro legal. Eu podia comprar o que eu quisesse, eu podia comer as porções que eu quisesse. Tinha benefício bom de comprar o carro lá da montadora? Tem os benefícios que você valia consegue. muito a pena. Mas não podia ser todo mês. Tinha um... Não, Rafael, por exemplo, tem na compra do carro, entendeu? Tem benefícios. Sim, mas que tem você... um limite, não pode... Como que você vai comprar um carro por mês, Rafael? Não, tem... Eu tô dando um exemplo chulo, mas se ele quiser comprar e vender, ele não pode. Aí não. Tem umas tabelas, né, que você pode comprar durante um período. E tem os carros que os gerentes e diretores não usam mais, né? Eu já ouvi falar nisso. Aí a cada 2 anos troca, aí estaciona no pátio, né? Isso, aí você vê os carros, dá prioridade para os gestores e diretores se eles querem comprar o veículo. Aí vai descendo. Aí se eles não quiserem, aí vai para venda, né? Aí você tinha o carrão, tal. Tinha um carro legal, tinha condições de ter o que eu quisesse, estava num hotel legal. E aí eu tinha inveja quando eu olhava na frente, que via aquela família jogando bola entre eles, com uma bola que custava R$10. E eu falava, caracas, chegaram 5 eu dentro do tenho céu, tá um sem carro ar, de você 100 no carrão. mil. E tô eles feliz. brincando, e aquilo me causava assim, me causava uma inveja muito grande, e isso começou a florar. Teve épocas da minha mãe dormir comigo com medo de eu cometer uma loucura. Sim. Você né? tinha pensamentos suicidas? Tinha. Porque Como para mim que a vida... era isso? O que você sentia? Imagine que tudo que você batalhou para você ter, você conquistou Você e aquilo não fazia fazia sentido. Não faz sentido. Imagine você ter um carro legal, você ter condição para você ir aonde você quiser e você não ter vontade de ir. E é uma coisa muito louca que Né? é um sentimento de ingratidão. Fala, cara, eu tenho tudo. Eu tenho melhor emprego, eu não tô feliz. Pra ver eu não como quero não é o dinheiro, não é o isso. dinheiro que vai trazer a exatamente felicidade. isso. Exato. E ter esse sentimento me deixava mais ansiosa ainda, mais minha cabeça. Você queria correr atrás de mais coisas. Não sei se eu queria correr atrás. Eu ficava triste, porque eu falava, cara, tem gente que tem muito menos do que eu. E é Eu não feliz. tenho direito de ficar triste por isso.
Eu não tenho direito. Eu sou muito ingrata nessa vida de não estar feliz com isso que eu estou vivendo. Onde eu estou, no restaurante que eu estou comendo, onde eu estou indo. Mas hoje o você salário pensa que eu isso, tô. Não, quando eu tive as Tá. minhas crises de ansiedade. Senão já ia, enfim. né? Você chamou o pastor aqui. E o pensamento, quando você está nessa crise, é assim, ó, imagine que você vai numa festa legal, com o pensamento de quem vai ir, eu falava assim, mas eu vou ter que ir lá e ficar conversando com os outros. Socializar. Mas vai dar 11 horas, meia-noite e eu não dormi ainda. Para você ter uma noção, para mim o meu maior conforto era estar no meu quarto fechado, sem nenhuma luz. E eu às vezes eu ficava tentando me cansar para dormir de novo. Sim. Então assim, era uma coisa assim absurda. Eu quase não saía do quarto, enfim, eu Sei como é. passei por um período bem difícil. E aí foi quando eu voltei para o Brasil, passei por todos esses momentos, né? De terapia, enfim. E aí o meu relacionamento que tinha acabado, né? Para mim se tornou... Acabou porque você foi trabalhar fora ou pelas circunstâncias? Foi o momento, né? A gente já não estava numa situação legal por culpa minha, tá? Pela arrogância, prepotência, enfim, tudo isso que eu já falei. E aí veio a oportunidade de trabalho, eu acabei aceitando a oportunidade, e para ela não era legal, porque ela falou, a gente está tanto tempo, vamos casar, vamos enfrentar junto, e eu não queria, não era o momento, enfim. E aí quando eu voltei para o Brasil, ela já estava casada, né? E aí aquilo para mim já tinha superado, porque geralmente, tá, quando você está na depressão, você não se apega nem a coisas materiais e nem a pessoas, tá? Para você é tudo Você assim, vive o seu mundo, né? você fala, não faz diferença. Sim. E aí a gente tem uma afilhada, inclusive trabalha comigo hoje, tá? Eu falo que eu falo que é a minha primeira filha. Como chama que tem lá na política? Nepotismo? Nepotismo. Não, ó, e Cabidão, é um caso interessante, tá? A minha afilhada hoje faz parte do time de marketing. Ela tem ele. nosso time de marketing. E porque ela é afilhada dele, é o maior salário. Eu não queria te falar, tá? Mas Quase isso, Um abraço também para a Tamires. Pra Tamires, E a Tamires, assim, é uma criança que eu acompanhei desde pequeno, tá? E aí ela passou por um momento da vida dela que ela começou a não ter... começou a se perder, tá? Então ela acordava a noite inteira Nossa, isso é zoado. nossa. e queria dormir o dia todo. E aí a mãe dela conversando comigo, teve um dia que eu fui visitar e assim, cara, uma agonia, sabe? 4 horas da tarde a pessoa... Meu filho faz isso nas férias. É desesperador. E aí eu falei, eu preciso ajudar ela de alguma forma. E aí eu pensei em curso, falei, poxa, mas ela já faz escola, enfim. E aí eu falei, não, ela vai trabalhar comigo. E aí hoje a rotina dela é completamente diferente, né? Que Ela tem legal. horário para Quantos anos ela dormir, ela vai fazer 15 anos. Gente, nova. tem vaga lá, meu filho. Ela Ele é faz... nova. Mas eu achei que tava brincando. Não. Ele faz curso de design gráfico. E é bom, hein? E aí o que a gente pensou? Poxa, ela tem que fazer algo que gosta, né? Então a gente falou, qual que é a área que você se identifica? Aí jovem gosta de Instagram, dessas coisas, tá? Ela só social media? Ela trabalha Mideira. com E aí a gente colocou ela lá, 15 anos, né? Pra menina dar um baile nós dois juntos. ela se destaca bem, tá? Ela vem aprendendo bastante. E aí foi uma oportunidade também de tirar ela dessa fase. E aí, Legal. retornando com a minha atual esposa, né? E aí, quando eu voltei pro Brasil, aí como a gente tinha relacionamentos próximos, aí falava, poxa, ela já tá casada. Ela tá hiper mega Você bem. não ficou puto? Tipo, Cara, como eu não voltei, era- ela não tá mais. É Como eu não frio, era apegado a frio. coisas e nem a pessoas, pra mim foi uma coisa natural, Com tá? oriental, né? Oriental que é mais assim, não se apega. Mas eu acho que era o Sou bem momento. fria. Sério, Débora? Não sinto saudade. Não que eu seja uma pessoa que eu não goste, que eu não ame as pessoas, mas assim, Porra, eu sou bem assim. acabou. Não é fria, eu sou realista, eu posso até sofrer. Dou aquela sofridinha aqui, minha meia hora, meu negócio. Porra, meia hora. Mas eu sofro depois, muito. ai meu bem, não fico sofrendo, não. Ai, Eu queria ser assim, é bom. Assim, nessa época pra mim nada valia a pena. Hoje eu já priorizo algumas coisas. A única coisa que eu não sou apegado é coisa material. Material eu não sou apegado a nada. Então já dá pulseira aqui. Tanto pra você ter uma noção, eu tinha um sonho de criança que era ter uma moto de alta cilindrada e eu já sabia qual que era, a cor que eu queria e eu fiquei procurando. Conheço um pessoal que tem uma vontade dessa também. Aí quando eu fui comprar a moto, a minha esposa falou assim, e se der merda? Aí eu falei, cara, em qualquer outro momento eu não compraria, mas se der merda eu vendo. O importante é eu realizar o sonho. E você... Aí eu fui e comprei Qual que era, mano? uma R1. Vermelha? Não, azul. Eu não Aquele entendo. azul. Quantas? 1000 cilindradas, Aí eu fui e comprei.
Eu falei, não, qualquer coisa eu vendo, mas pelo menos eu vou ter. Então, coisas materiais eu não sou apegado, né? Agora, pessoas, hoje eu já Hoje em me dia desenvolvi, Eu sou um pouco Não, é sobre vocês, não é sobre mim hoje. Volta, Rafael. Eu vivo... Não, vai, fala agora. Não, porque eu... Tem problema. Não, eu não sou apegada também, mas eu sou mais coisas do que pessoas, entendeu? Mas não é muito. Por exemplo, porque eu acho que coisas... Eu não gosto de usar pra gastar. Vocês estão entendendo? Eu não gosto de gastar dinheiro pra comprar coisas assim, mas Isso é mão de vaquismo. Não, mas se eu invisto muito dinheiro em alguma coisa, eu tipo não tiro plástico, entendeu? Eu cuido mais e agora Ela tem plástico no pessoas. banco do A carro. minha esposa é assim também. O meu marido acha um absurdo. Por exemplo, um tênis branco que Tênis eu de amo. sair, Meu, eu não é gosto isso? de usar, vai sujar, pelo cara. amor de Sujou Deus. meu tênis. Você não comprou pra usar o Cara, tênis? você... Olha isso, não. Por isso que eu não gosto de compartilhar nada, entendeu? O que eu compro é meu, porque eu vou usar do meu jeito. Se eu não quiser usar porque vai gastar e eu não vou usar. Tá louco. Mas Mas é uma coisa louca. Mas isso é uma relação com o que a gente tem com o dinheiro, né? Que a gente teve com o dinheiro na infância, o medo pode da ser, o medo de escassez. perder, Mas a pandemia me ensinou muito, tá? Eu sempre fui um cara muito controlado. Imagine assim, se eu fosse fazer um investimento hoje, um exemplo, tá? De 100 mil reais, eu tinha que ter 300 mil na conta. Se eu não tivesse, eu não fazia. Que aquela garantia... Exato. Eu tinha medo de faltar em algum momento, enfim. Eu tenho muito. A minha relação com o dinheiro é muito difícil, muito. E aí a pandemia, ela me ensinou, com as perdas que nós tivemos, pessoas próximas, pessoas muito bem-sucedidas, que não aproveitaram o que conquistaram, eu comecei a mudar a nossa visão. Então, na pandemia, para você ter uma noção, na pandemia eu comprei um sítio, eu fiz piscina, eu fiz sauna, eu comprei moto nova. Eu falei, Você quer amizade sincera? Não, a gente... porque eu Seus falei, filhos estão Não, prontos, e com- eis-me aqui. E com o Bruno aconteceu a mesma coisa, tá? Ele foi para casa que ele sempre sonhou, ele comprou o carro que ele sempre sonhou, porque a gente hoje pensa o seguinte, de verdade, a vida já está desenhada, tá? Em algum momento a gente não vai estar mais aqui. É verdade. Mas o período... Partiremos e a passagem ainda tá comprada, meu. Exato, mas o período que eu estou ou estive aqui, você pode ter certeza que eu estou aproveitando da melhor forma possível, né? Então, Claro que eu acredito que vocês tenham um equilíbrio, né? Até porque você tem seus objetivos, você quer se Sim, aposentar e isso... Antes dos 40. Manter o padrão de 40. vida. Com 40. E manter o padrão de vida. Você tem uma filha que... Quantos anos você tem hoje? eu tenho 35. Quando você tiver 40, 50 anos, quantos anos ela vai estar? A minha filha está com 5 anos agora, ela vai Não estar consigo com... fazer essa conta. Vai estar com 10 anos quando eu tiver com 40 anos. E 10 anos, assim, você parou de trabalhar, não tá nem num quinto do que ela precisa ainda caminhar para ser independente financeiramente, entendeu? Então eu faço essa conta hoje, quando eu falo de ter filho ou na vida do meu filho. Então eu acredito que você, por mais que você viva bem, viva do jeito que aproveitando, porque amanhã eu não sei se eu tô aqui. Da mesma forma, vocês são organizados financeiramente para esse futuro, né? Com prudência, mas sempre lembrando assim, eu, pelo menos o Bruno também não é apegado a coisa material. Então, se eu tiver uma turbulência hoje e eu precisasse fazer de algum bem que eu já conquistei, eu não sou apegado àquilo, eu não fico, poxa, perdi e não, tal. eu também não. Você pratica o desapego. Exatamente. Então, utilizo dentro de um período, se não ter mais condições, a gente acaba se desfazendo. Claro que esse não é o objetivo, né? E aí, retomando aí a minha esposa, né? A minha atual esposa. Antes da gente partir pro Bruno, eu quero saber desse desfecho, cara. Você foi, voltou, ela estava casada. Exato. Aí, com amigos em comuns, eu ficava sabendo dela e ela ficava sabendo de mim, mas assim, cada um do seu lado. Aí passou um período e me falaram, você acredita que a Karen se separou? Aí, naquela época, eu tinha mágoa ainda, né? Eu, nem quero saber dessa menina e tal. Não quero saber, mas não quero tu tomou saber. Um pé? Não, porque assim... ele foi embora pra França, largou a menina. Mas eles terminaram... A gente terminou brigas, enfim, mas na minha cabeça tava assim, só foi eu sair, fiquei... E ela já arrumou outro período, já arrumou outro, enfim. Mas você teve outras pessoas? Assim, passageiros, tá? Pessoas que vieram na minha vida, Vai mas... comprometer a rapaz. Não, porque... Mas eu vou te falar... Mas isso eu vou fazer o meu... Eu sou mulher. Eu sou mulher que defendo mulher. Esse é o corte mais polêmico que vocês têm colocado lá. Ele podia estar pegando na pegação. Ela
não, tem que ficar na Vida de solteiro imaculada mesmo. Tinha dele que esperar voltar. o cara. Ah. 2 anos. Mas sabe qual era o problema? Eu conheci outras pessoas. Aí a minha esposa, ela é extremamente organizada, Sim. extremamente parceira, companheira. Meu eu ouço Você não comigo. encontrou ela em nenhuma das mulheres que foram na Era sua o vida. oposto. É isso. Olha, Quando que eu ia bonito. encontrar, eu falava, meu, olha o que eu perdi, olha o que eu fiz da minha vida. Bem feito, não cuidou? E aí, com amigos em comuns, pessoas em comuns, ó, ela separou, ó, ela tá voltando para São Paulo, enfim. E aí eu com meu orgulho, eu não queria conversar com ela, enfim. E também acho que ela não queria conversar comigo, mas as pessoas que estavam ao nosso redor tentavam fazer com que a gente se encontrasse. E aí teve um dia que a gente se encontrou, cara, sabe quando você tem aquele sentimento mal gostoso, assim, você fala, caracas, meu, faz tempo que eu não tenho esse sentimento e tal. Pô, o cara reapaixonou, é difícil, né? né? E aí a gente voltou, depois de 1 ano e pouquinho, a gente foi presenteado por Deus pela Maria Clara, né? Que legal. E aí eu falo pra você que hoje eu não faço mais terapia, mas hoje o meu melhor remédio é a Maria Clara. Então, Sua imagine, exato, eu levanto de manhã, às vezes Não eu dá tô meio... tempo, né, de ter saúde mental comprometida. As Não, às crianças vezes eu não tô- deixam. Eu tô cabisbaixo, eu tô com a autoestima meio baixa, aí ela chama, papai, eu quero ser o mamá. Aí eu dou banho nela, eu levo ela pra escola, Que enfim. legal. E aí, cara, todos os dias você tem a energia ali. Combustível, né? Ai, filho, é tudo, né? E aí, pra Então mim... ela te ajudou a curar também essa parte depressiva e tal. Ajudou muito. Hoje eu falo que depressão não tem cura, porque Não tem, é isso. muitas vezes eu ainda sinto, sabe, aquele Você tem que ficar angústia, aquele controlando, aperto, né? enfim. Mas hoje eu tenho ferramentas que me ajudam a não chegar no gatilho da depressão. né? Eu acho que é isso também. Você aprender o que são seus gatilhos, né? Exato. E ficar de olho naquilo. Esse é o grande barato. Quando a gente descobre qual que é o gatilho, O meu são você não cura, mas você sabe como você sair da situação. O meu gatilho são frustrações. Frustrações. Jura? Então, assim, eu sempre Mas de relações pessoais ou de qualquer tipo? de qualquer tipo. Um exemplo, se eu tenho um grande negócio e Ele aí tinha tudo. e aí eu tô na expectativa daquilo dar certo e dar errado. Aquilo pra mim é um gatilho. Então hoje eu projeto minha vida com as piores possibilidades, É tá? porque a pra já dar frustração, errado. ela Se depende... der errado, você já sabe. Eu já projeto, poxa, se Não que você der, projeta pra dar Você errado. já vai pensando que não vai dar eu certo. já projeto Mas- se der errado, qual que é o plano Sim. B, qual que é o plano C, Mas qual que é tu o plano sabe D. que a questão das frustrações dizem muito mais da expectativa que nós criamos Sim, nós mesmos. do que de fato a própria Sim. frustração. Deu pra entender? O que- Sim, sim. Não é? Sim. Você pinta o príncipe encantado, tipo Tinder. Vamos lá. Agora eu vou dar um exemplo que você, Rafa, você tá bem, você sabe bastante. É tipo Tinder, dá match lá com aquela pessoa. Aí aquela foto, aquele blur, maravilhosa, gostosa. Aí é o Photoshop. Aí tu tá naquela expectativa, meu Deus, eu ganhei na Mega. Aí vai Aí comprar chega, não era a foto. meio Satanás. Aí... Né, não fala assim também. Você pediu uma Rebeca, Jesus te deu um reboco. Aí chega. Olha a piada que ela mandou. Essa eu nunca tinha ouvido. Essa foi Ah, mas sou inteligente. Fala. Mas você que eu já inventou entendi. agora, você já Opa, sabia. não. Rebeca e Reboco? É, porque Você faz inventou agora? Tu nunca brincou daquela brincadeira? Responde Ah, pra eu você. amo aquela Você brincadeira. inventou que a ou gente- já é piada pronta? Não, eu inventei É, tá agora. bom. Sou criativa. Gostei. Eu sou de marketing, meu amor, eu sou criativa. É, Você é. não é, você trabalha com o quê? Porque você Posso não é falar? criativo. Você sabia que Mas é isso, então, era sobre expectativa e frustração. 100%, Ela fumou. Né? 100% das nossas Vapor. preocupações, 100% das nossas preocupações, apenas 10% é uma média, tá? São realidades. Caramba. Às vezes a gente se prepara para um pior muito maior do que ele é, e quando você vai passar, você fala, cara, não era tudo isso. Tranquilo. Eu me preparei muito mais do que eu deveria. Sim. Né? Então eu comecei a lidar com isso. Então, tudo que a gente vai planejar na empresa, na minha vida pessoal, a gente já fala, Sim. poxa, plano A, plano B, plano C. Se der errado, o que, que a gente vai fazer? Qual é o Mas compromisso isso é que a gente vai importante, Essa parte humanizada tá bem né? aflorada em você. É. Né? Cara, eu me desenvolvi muito, tá? Hoje eu acho que dentro da empresa eu sou a pessoa mais humana, tá? Sua liderança humanizada. Fala-se muito sobre isso hoje, né? No meio corporativo, nos workshops de liderança. Isso é sensacional, porque a saúde mental do funcionário, do colaborador, está inteiramente Inclusive, ligada a isso. Eu acho legal, a gente Burnout. tem mais de 100 colaboradores, né, se for contar revenda, tudo, né? E eu sei o nome de todos eles. Todos. Nossa, Tudo eu certo? já não poderia Tudo certo. trabalhar, porque eu já não consigo. Inclusive, Eu já não sei, eu já não teve um consigo. dia que o menino ele saiu da empresa, a primeira coisa que ele foi me abraçar e falou assim, cara, meu, eu tenho Você é muito. a única Eu te pessoa. admiro muito, você é o Ele- cara que ele vem é aqui, bom, me cumprimenta. Sabe Faço o nome. questão todos os dias de cumprimentar Isso é todas as importante, pessoas, gente. se aproximar, saber das dores dela também, né? A nossa sala Que legal. lá é um open space, né? É bem assim, a gente quer participar da operação e a nossa sala ela sempre está com a porta aberta.
Porque a gente quebrou a hierarquia. O funcionário que for, ele pode entrar lá na sala e conversar com a Não gente. tem aquele aquário que isola. Não, a porta Aí eu não aberta. poderia trabalhar lá, que eu não dá asa cobra. A Eu ia porta ficar sentada aberta. lá A Débora ia todo querer ir dia. na tua sala, pegar Todo dia. E aí, pessoal? Te dá tapa na E, cabeça. e geralmente papo aberto, tá? Então, se um funcionário vir e legal. fala assim, Ítalo, eu tô com um Pô, mas problema. muito de boa, hein? Eu tô com um problema assim, assim, assim. Ah, é com o financeiro? Chama o pessoal do financeiro aqui. Opa. É claro que É. Já tem pessoas que... põe na roda. Não, é pra Tem gente pessoas já que abusam resolver. um pouco também. Isso que eu É, a a gente gente porque você tá lidando com pessoas. É, Então já vai ter de resolver. todo... Sim, Toda eu a imagino índole, que- né? E você quer que eu te falo? Geralmente, tá? Geralmente, o funcionário que nos procura com algum tipo de problema, ele tem razão e principalmente foi uma falha de comunicação. Imagine que o nosso financeiro tinha que fazer lá uma prorata Sim. e aí simplesmente depositaram um dinheiro na conta dele. E aí ele fez uma conta errada e ele falou, poxa, caiu um dinheiro errado. Não é que o dinheiro foi depositado errado, é que foi feita uma prorata Sempre dentro dos erra dias que ele menos, né? trabalhou. Eles falam, o chefe sempre erra pra menos. Exato, só Nossa, que... eu Falou com a caneca. tava falando com a caneca. Só que uma simples comunicação, se o nosso financeiro sentasse com ele e falasse, ó, você trabalhou 10 dias, aí o seu salário é esse, o prorata foi esse, entendi. não iria ter aquele Fazer problema. as contas. Mas já E teve foi situação, comunicar. Exato. situação também que, você vê, funcionário abusa bastante, né? Teve uma história bem rápida, não vou falar o personagem, né, pra não expor ele. Mas Depois do você funcionário me conta, fazer um... adoro. A gente estava fazendo um churrasco na empresa um certo dia, aí ele trabalhava até as 7 horas da noite, né? Aí nesse tempo eu conferi as horas extras, tudo, e no outro dia fui ver, o churrasco foi até 9 horas da noite. Ele Ele colocou a hora extra no churrasco. lazer obrigatório. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui. Essa hora Lazer, extra mas aqui- peraí, você explicou que era lazer obrigatório? eu falei, o que tá acontecendo aqui, essa hora extra aqui? Ele falou, Eu tava na empresa. Eu falei, vou te dar uma oportunidade, assim, você quer, eu te pago essa hora extra, mas você não precisa nem vir mais. Não, então não paga não. Então deixa eu falar. Nós já fizemos churrasco no almoço, o funcionário participou do Verdade. churrasco e depois ele não voltou para a operação. Aí eu fui falar com ele, poxa, mas Mas tem tinha cliente lá. cerveja no almoço? A gente deixa à vontade, É. a pessoa ela tem que Aí saber se chama. controlar, né? Cara, Ah, não volta nunca mais. eu Dorme não voltaria depois. também. Não, mas depois sabe o que beber ele no me almoço. falou? Ele falou assim, ô Ítalo, eu tô no meu horário de almoço. Aí eu falei, é verdade, cara. Ah, ele jogou o horário de almoço depois do almoço. Ele teve Porque o dois churrasco, almoços, o churrasco então. não foi o Teve que jogar almoço. com a É régua lazer embaixo do obrigatório. O almoço É foi um atividade compromisso. laboral. Compromisso de trabalho. E aí, Ele tá na empresa ainda, esse cara? não Não, tá- mas Vai pra ele no Insta, você, o seu ele arroba. sabe que é pra ele. Já. Gente, deixa eu fazer uma pergunta rápida, gente. As Eu pessoas- quero saber dele ainda, que ele tem a parte eu da- quero falar da as perguntas. Eu falei dos dois, muito, ele vai né, falar. gente? Não, a gente também. Eu tava com vergonha. Esse jeito de vocês, assim, a questão da humanização, a forma como vocês são enquanto personalidade, vocês se conectaram porque vocês são parecidos ou não? Um ensinou um pouquinho Na pro verdade, outro. somos Oposto. o oposto. E acho que Mentira. esse blend é o que fez dar certo a nossa empresa, né? Tanto o Thiago também, que é nosso outro sócio, carioca, mas porém gente boa. O dá licença, né? Tá de licença. Ah, por isso que ele quer. Ele tá jogando futebol, hein, ele gente? tá na 6 praia, meses de 6 coisas. meses. A mulher vai Eu tô voltar gritando. Na verdade é o blend, cada um tem Tá de boa, um né? comportamento, um jeito, né? Um tem a visão mais técnica, outro Sim. mais comercial, e o outro um misto dos dois. Então é isso que fez dar certo o projeto mesmo. Ah, que legal. Show. Ô Bruno, conta pra nós também, do mesmo jeito Claro. que o Ítalo nos falou, da parte da vida pessoal dele, da parte de depressão e tal. Como que foi esse momento passar na sua vida? Pra mim, na verdade, começou desde pequeno, né? Eu não tive a parte afetiva de infância mesmo. Não teve. Bem distante, pai, mãe, tudo, né? 10 anos de idade eu morava praticamente sozinho. Tinha que me virar, comecei a trabalhar muito cedo também. Com Então, 10 anos, uma criança. 10 anos de Caramba. idade. Você trabalhava com 10 anos? 10 anos de idade, Fazia uns o meu irmão biquinhos. vendia sorvete no trem e eu ajudava no que dava pra ajudar, assim, o meu irmão em algumas coisas, né? Ele fazia cortina também, naquele tempo daquelas Mas cortinas não de tinha um plástico. adulto tudo. responsável com vocês? A Vocês gente foi ficavam- muito largado quando era pequeno, essa é a verdade. Então a gente tinha. Eu carrego muitas cicatrizes da infância Com mesmo, certeza. de coisas a que primeira passaram na. infância, adolescência é importante para o desenvolvimento da... Exato, eu acho que todo o ser humano ele é moldado com a infância, né? E imagine que eu tive que ser moldado por mim mesmo. Então não tinha espelho, não Teu tinha irmão nada. era seu espelho, seu irmão mais O meu velho. irmão mais velho, exatamente. Então, o meu Você irmão... tem relação com seus pais hoje ainda, relacionamento? Tenho, inclusive eu sou praticamente o pai da minha mãe, praticamente. Parou de dar trabalho ultimamente, mas tenho hoje, igual o Ítalo, me aproximei depois de muito tempo, já tive algumas divergências já.
Meu pai, eles são separados, né? Separados. Então eu via meu pai a cada 15 dias, então era um contato um pouco mais distante. Então via ele 1, 2 dias, tudo. Então não tinha o contato de pai e filho, de saber como estão as coisas, tudo, né? Então eu acho que essas cicatrizes, elas fizeram muito sentido. Eu acabei entendendo isso depois, na minha juventude. E quando eu carregava isso, eu olhava, quando eu ia na casa de algum amiguinho, que eu via a família lá na mesa, almoçando de domingo, tipo, eu não entendia nada. Para mim era muito diferente. Era muito distante isso. Eu Você ia via pra escola normal. uma só mãe pra buscar o gente filho. entender. Aí quando tinha reunião de escola, minha mãe e meu pai não ia. Então era sempre a minha avó que ia. Ah, alguém tinha um responsável, vai. A minha avó, mas a minha avó Velhinha, então. a velhinha da pá virada também. É. Ela ia pra baile, até hoje. Até pra motel ela vai. Você sabe. 89 anos. Vai Ela me ter fala. que buscar, Ela me fala. Mentira! te juro. Mas é Ai, fixo caralho. ou ela tá no Tinder? Não, ela vai pros bailes da terceira idade, né? E lá Baile da tem o terceira idade é um after. perigo, viu? E lá ela faz o O after. Tinder já existe pra essas pessoas aí também. Essa sua Ih, avó Rafael, aqui cozinha vendo? bem? Transa mais É, que você, essa com minha avó, 89. Você sabe. Essa avó Você dele tá cozinha toda bem, viu? A minha avó, ele tá Ah, contando uma cai no história. baile da saudade também, ó. A avó Aí, dele você cozinha tá bem. procurando uma namorada, minha avó é... Não, eu não Olha. tô. A Débora tá querendo. Não, achei que você tava falando que eu queria trazer. Não. Meu, e a avó ainda tá no... Tá na ó, ativa. É, Você conhece a avó do cara? Ele pra ela acabou tem de bastante falar, experiência, se né? quiser Sim. 89 anos de fazer uma idade. piada, mas eu não posso fazer, porque ela é só avó. Mas ele Não, pode fazer, eu não ligo, eu não ligo. Não. Sério que eu não ligo. Não, É. não pode. Jamais eu faria essa piada. Eu acho que você quer fazer. Eu não perderia essa oportunidade, Não, porque gente, o é Bruno... muito pesada. Zoeiro. Eu sou da perifa, assim. Não, pode então, fazer, eu tá fui tranquilo. criada Você não com conhece, é que você não história. conhece o Bruno. A hora que Eu fala, vamos faria fazer uma essa piada, piada. já perdeu a graça. Ah, é verdade. Não, Quer amigo, eu não posso, soltar? não. Na hora. É que eu Nunca ele ia pedir, por gentileza, eu vou embora, vocês apagam esse podcast. Se Não fosse- adianta, Ela é não. minha avó. Se fosse o inverso, o Bruno ia fazer, viu? É, eu conheço. se tiver uma Aí oportunidade. você me dá Jura, tomar Débora, precedente. Então Vai, a não, minha vai. avó sempre foi um pouco doidinha, tudo, até ele falou da culinária, né? A minha avó sempre foi uma pessoa bem dispersa, tudo, né? Minha avó cortava o dedo fazendo Tadinha. comida, ela colocava a mão no pó de café e passava o café e a gente tomava. Então era. Alimentar da sua avó. Minha avó era, até hoje, meio doidinha. Teve um Caraca, dia Bruno. que Mãe eu da sua mãe ou passei, do seu pai? mãe da minha mãe, eu passei fome a vida inteira. Então, minha vida inteira eu passei fome. Você é magrinho assim, Na- né? eu era, na verdade, eu cheguei nesse Mais ponto. Eu era ainda? gorda ainda, na verdade. Não, mas A você era depressão- magro da época do McDonald's. Você falou que era magrelo É, e tal. exato. Só um complemento, né? O Bruno ele passou tanta dificuldade que se hoje ele for num restaurante ele falar assim, era meia boca, eu não gostei, não vai. Porque Porque é meia Não, boca. é porque ele come qualquer coisa. É. Quando ele fala que tá ruim, é porque portão, não, não dá. tem Você vai É, comer cachorro quente? Já comi. Lá é bom Tipo, demais. é do É, lado e ali, quando né? ele fala que é bom, ele já falou restaurante pra mim que era bom. Aí eu falei, Bruno, Mas, você pô, tem certeza tem que era que esse lugar mesmo? R$19,90. Sujo. Aí a minha avó, ela fazia comida pra gente lá, tudo, mas não parava em casa. Aí um certo dia, né, eu morrendo de fome, passava ia na casa dos amigos, dava um Você prejuízo, passava fome comia literalmente tudo. de não ter as Muito, paradas em não casa. tinha. Em casa era arroz e aquele, acho que era angu que eu comia quase todos os dias. Miojo, miojo. Miojo. Feito à base de fubá, né? Então Como comia... se fosse uma polenta. Polenta eu Como se fosse comia um bastante mingau também. à base de farinha de milho. Aí um certo dia minha avó fez uma carne. Falei, agora estourei, Gente, Natal. era o Esse dia gato, que é hoje, né? pô, já chegou o Natal já. Você não matou o cachorro. Meu Deus do céu, já olhando os bichos bem em casa já. Já pensei que já tinha subido Gato algum. sumiu. Aí comeu. só que ela fazia tudo ao mesmo tempo. Era Então caldo ela de fazia norte, comida, cara. ela estendia a roupa, cuidava do cachorro, enfim. Aí eu Dedo vi não o pode maior cortar pedaço essa de merda. carne, eu peguei. Ai, panela. não era um dedo. Aí quando Não era não. Era o dedo. Não era não. Aí quando eu mastiguei, esse pedaço fez assim, ó. Crack. Eu falei, meu, o que é isso aqui? Quando eu tirei, era um prendedor de roupa. Ai, que susto. Menos mal. Era um prendedor de roupa. Não, é que ela fez uma carne. Só que ele tava já preto, porque queimou, né? Prendedor de Aí eu falei, vó, eu sempre gostei de tirar sal. Eu Matava falei, vó, isso todos, aqui é carne ao molho madeira. Ela me deu um tapa na boca que eu lembro até hoje. Para de palhaçada, menina. Come isso Mas daí, ele ele era retorna. brava, cara? Ela era brava. Hoje em dia ela é bem boazinha. Gente, quero conhecer a Uma avó. outra Tem história. arroba? O Bruno Tem, morava não, numa... não tem, mas tem o WhatsApp. Se eu ligar agora, ela me atende via Ela vídeo. atualiza o status do WhatsApp? Infelizmente. Ai, é amiga dela. Mas já bloqueei já. O Bruno morava no próximo a uma aldeia de índio, né? E os Eu índios sou descendente passavam. de índio, na verdade. Os índios passavam. Tem. Tem. Tem.
os índios passavam e pediam alimentação e tal. É. E aí na casa do Todo Bruno, mundo roubava o na índio, casa do né? Bruno só tinha miojo, né? Hoje eu fiz um cup noodles pra um índio. Fez o Aí campeonato. hoje tava com fome. Falei, vou ajudar ele. Fiz um cup noodles, era minha Nossa, ele era refeição digna. digno. Não tinha comida nem pra ele. Ele quis dar Aí eu comida. dei o cup noodles e o índio, você acha que eu tô passando fome? Xingou a Caralho. Você acha que eu vou comer isso daí, cara? Tá louco? Gente, eu amava Cup sério. Noodles. É gostoso. Amava. Eu parei de... Aí depois de tudo isso, que é da história da minha avó, então passava muitas situações, só que quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente não entende. É. Só que algumas coisas depois, essas feridas, elas vão se abrindo. E quando eu via as pessoas com família, tudo, eu não entendia isso, porque pra mim era muito radical, algumas situações. E depois já tive um relacionamento muito longo também, que não deu certo. Hoje eu sou casado, né? Sou casado, vai fazer 3 anos, não, se eu estiver falando tem errado. filhos? Não tenho filho, mas pretendo ter um filho. Não erra o tempo, acho que Bruno, 3. porque senão você vai ver o Belo A gente vai pode dar. Casa da mulher deve editar. Quer tapar na Não, consultar? acho que é 3, mas tá tranquilo. Então, eu... Mas antes de você casar, teve os percursos. Exato, eu sempre fui uma pessoa desacreditada por todos e largado por todos. Então, É por muito família, difícil por começar um trabalho. relacionamento assim, né? Porque você entrega o que é pra você é a sua referência de... Sim, e na verdade o que fortaleceu muito o meu casamento, até uma situação bem... Quando a gente montou a empresa, eu passava fome também, no começo da empresa. Nós ficamos As pessoas um ano acham sem que ganhar dinheiro. empresário ganha dinheiro. Ficamos um ano sem ganhar dinheiro, trabalhava de dia na empresa e à noite de muito Uber. Os dois faziam Uber investimento ainda. No Caraca. começo, o tipo de negócio de vocês Toda a minha tinha rescisão, muito... eu trabalhei numa empresa muito grande de telefonia, toda a minha rescisão eu coloquei dentro da MaisVoip, que era acho que 20 mil reais. E a falar. dedicação, Investir. e a dedicação de tempo, né? A gente se Sim. dedicou muito. Trampava de dia, de noite, não A gente sim. entrava 8 horas, saía umas 5 da tarde, às vezes a gente saía às 4 para dar tempo de dormir, aí dormia até umas 7, 8 horas da Ia noite de novo. e depois ia de Uber até as 2 da manhã. Vocês não ficaram com medo de um burnout, por exemplo? Ou tiveram? Ah, não tinha opção, né? Era isso, tempo. né? Não tinha Então, acho opção. que E eu era pressionado o tempo todo, o Bruno também, né? Porque a Só gente pra dar responsabilidade, e pessoas família, dependem filho da gente. pequeno, conta atrasada. Ai, Deus me livre, claro, pula pra Isso Débora já é quer a tudo parte da certo. aposentadoria. Isso que pesava muito pra mim, né? Mas antes disso, não só essas feridas de infância. Meu irmão, ele foi morar na Califórnia, né? Então, antes, quando eu saí dessa empresa que eu trabalhei há muito tempo, eu já estava pronto para morar na Califórnia com ele, que é o cara que Sim. ele era meu espelho. Você tava com Sim. que idade? Eu já tinha já uns 26, mais ou menos. Tá, 26 até você anos. chegar a essa idade, só pra entender, na adolescência, vai. Quando você era moleque, você falou que passava fome e tal. Foi uma infância sofrida. E como que você conseguiu o seu primeiro emprego, sua primeira namorada, como que você fazia amigos, se você era uma vítima, vai. Durante muitos e muitos anos eu sofria... Hoje em dia a gente fala de bullying, mas no tempo eu não tinha Sim. isso, né? Então era muito difícil me relacionar. Tanto é que os meus melhores amigos são amigos depois da faculdade, porque minha cabeça já estava mais formada já, né? Então... Você ficava sempre na segunda com a galera. Sempre, porque eu já estava esperando o pior, que as pessoas já sempre me tratavam como o E pior a mesmo. faculdade é qualquer tipo de diferente, é um situação. lugar onde você escolhe estar, né? É. Então as amizades da faculdade, as pessoas com quem você convive, normalmente acaba sendo um pouco a mais cabeça próximo mais do que aberta, você é, tudo, né? né? Na escola a galera te zoava. Me zoava muito. Apanhava. Apanhava bastante. Então, aí depois eu aprendi a me defender. Hoje eu parei, mas eu pratiquei 5 anos de Muay Thai, pratiquei Jiu-Jitsu Esse é também. perigoso. Apanha na escola, vai treinar na O meu filho faz Muay Thai, já faz Que 2 legal. anos. É? Eu liberei ele Ajuda pra... bastante. bater nos amigos. Tem Já uns pra- 2 lá que eu já deixei. Pode Mas meu filho é muito sentar a mão. disciplinado, gente. Não, mãe, não pode. Como que eu vou bater no menino na escola? A minha filha, eu não posso falar isso não, viu? Senão ela abate. A minha filha, ela é 2 meninos terríveis dentro dela. Jura? Ela Ela é bem era enérgica. eu. O que você Então, falar pra ela, se você falar assim, ó, a amiguinha te bateu, você revida. No outro Nossa, dia... a menina dá merda. chega Pode. sentada na cadeira de roda. E ela ainda fala, meu pai que mandou. Puta merda. Ô, Bruno, e o Muay Thai, o esporte em si, ele te ajudou? Com Ajudou esses traumas? muito. A fase pior da minha depressão foi um pouco depois que... na verdade, depois do meu relacionamento que eu tive durante muitos anos, eu já estava numa depressão um pouco mais Sua pesada. primeira namorada? Isso. E também, antes eu já tive alguns gatilhos bem fortes, já tive muitos pensamentos destrutivos mesmo, por causa de palavras, pessoas que me desprezavam, trabalho, nada dava certo Você chegou a na ter minha vida. alguma... que tem pessoas Tentativa. se automutilam, Já, a minha né? mãe, ela tem depressão também, né? Então, já vi muitas situações, já fui visitar minha mãe já a ponto de morte mesmo no hospital,
porque ela se intoxicou de remédios, tudo. Você acha que por isso, talvez, era o comportamento dela, da falta de carinho, cuidado com Sim, você? não, com certeza. Hoje a gente Hoje tem esse você bate-papo tem mais essa, próximo, né? Então ela realmente, então, inclusive ela tem uma culpa que hoje a gente já tá, ambos já se perdoaram já, mas tudo que passou na minha vida sempre eu cheguei a fazer um filtro e falei assim, meu, peraí, nada deu certo pra mim, aí eu vi algumas pessoas dando certo, e com a mesma idade, às vezes até mais nova. Então eu falei, meu, nada é pra mim, não, esse mundo não é mais pra mim. Não Então nasci pra ser feliz, né? já tive muitos pensamentos, mas o que me reforçava era olhar pra minha pessoa e falar assim, meu, não é possível, todo mundo, se a pessoa deu certo, eu também posso dar certo, quem sou eu? Ainda bem que você pensava assim, né? É, Sim. porque Eu queria acabar com a sua vida, né? tem até uma frase que tem que ser mais do mesmo e mesmo do mais. A gente tem que, às vezes, a mudança, ela tem que vir de dentro pra fora, porque se Sim. você esperar o externo, é difícil uma vem. pessoa estender a mão pra te puxar, pra te ajudar. Mas, ao mesmo tempo, quem tem esse tipo de patologia, depressão e tal, por mais que a gente saiba que a gente precisa, de fato, ter isso de dentro pra fora, eu preciso fazer, eu preciso ter uma iniciativa. É eu difícil E a você força? encontrar E a Hoje força? você não tem forças, cara. É uma coisa que quanto mais tu quer, mais aquilo te joga pra baixo. E como que foi pra você? Quem que te ajudou? Você sabia conseguiu? que era depressão na época? Você buscou ajuda? Ou você só se sentia triste e excluído? Quando eu tive meu primeiro pensamento, eu já tive alguns pensamentos suicidas já. Quando eu tive meu primeiro pensamento suicida, eu já sabia que era uma coisa muito grave. Eu tentei procurar um psicólogo. Eu acho que eu tive azar, porque o psicólogo, não sei se, eu sou muito ansioso também, né? Inclusive o que controla a minha ansiedade é o CrossFit hoje em dia. Legal. Então, pratico CrossFit já vai fazer 4 anos. Logo quando começou a Mais Vibe, comecei a fazer o CrossFit. Inclusive, vou dar um abraço para todo mundo da Tankers, meu coach, Felipe, também o Vinícius do CrossFit. Ai, adoro. Então, é isso que me ajudou bastante. CrossFit? Tankers, isso, Tá. lá da Vila Matilde. Legal. Então, a atividade física, ela foi pra mim a luz, na verdade. Então, tava acima do peso, eu tinha mais de 110 quilos, tava bem gordinho. Calma, você era magrelo. Eu era mal que eu passava Ele fome. passava fome e era gordinho. Ah, Eu Não, ele entendi era passava essa- fome, era magrelo, comia o pregador. Aí passou, aí você engordou muito. Eu tenho uma Pegador foto ainda é do leve, a Bruno. história mais leve Eu ainda. tenho uma foto do Bruno, depois eu mostro pra vocês. É que ele Antes me... ou depois dele ser emo? Não, no momento que ele tava Essa gordinho. parte pula. No Gordinho, momento ele que tava gordinho e careca, só que ele me proíbe, mas eu não é mostro pra possível. vocês. Deixa a gente Não. ver. A gente Sim, não, não, bota sim, no pode, ar. não, pode, não, Não, pode, eu vou- pode, eu vou- pode. Pode editor pôr aqui na coloca. tela. Inclusive, Eu vou mostrar. fiz um vídeo Ah, disso vou aí. filmar da Débora também, Eu você mostro vê. a minha do primeiro RG, tu tem? Não tem nem RG, Débora. Não! Eu tenho E da SIC. carteirinha da escola? SIC. Nossa, que a gente era muito ruim na carteirinha da escola. Não dá pra Sei, eu mostrar não. essa. Depois, quando eu montei a empresa, eu já tava recebendo um dinheiro, já tinha um prolabore fixo, tudo. Bem pouquinho, né? Nossa, eu apanhava todo mês da minha esposa. Só isso, não vai pagar nada. Calma, calma. E a minha ansiedade, a minha depressão, que ainda eu carregava tudo, ainda até hoje, Sem né? apoio também de um respaldo da família, né? Quando eu fui montar a empresa Mais Vibe com o Ítalo, a única pessoa que acreditou em mim foi ele. A única pessoa. Ah, que Nem bom. ex-namorada, nem Mas nem você acreditava, família. você? Oi? Você acreditava em si? Sempre acreditei em mim. Embora sempre deu tudo errado na minha vida, eu sabia Você que eu só sabia que era um precisava processo, de né? uma oportunidade. Alguém... Uma oportunidade. Mas- Então era essa oportunidade no caso. Um problema que a gente enfrentou muito, assim, a gente acreditava no nosso projeto, mas as pessoas próximas, amigos, pessoas que poderiam nos ajudar, quando a gente ia falar do nosso projeto, torcia o nariz. Dava risada. Ah, mas gente. sempre, Meu, vocês né? estão malucos? Como que vocês vão Você competir não com vai as dar pessoas que certo. tá... Não, como que vocês vão competir com quem está no mercado? É, Olha as exato. potências que Existe. vocês querem competir. Existem muitas empresas que fazem algo parecido com o que vocês fazem? Para você ter uma noção, Ah, ó, sim, empresas muitas. gigantes, né? Exato. É que não dá pra gente se comparar, porque a gente é uma Sim. formiguinha. Em São Paulo, mais de 5 mil operadoras Meu VoIP. Deus. Mas se a gente Deus. falar, hoje tem Embratel, Vivo, TIM, Claro. Ah, verdade. Só que hoje nós temos um diferencial, Eles né? têm a própria operação deles, né? Eles têm domínio do mercado, domínio de tráfego, só que hoje eles não têm domínio de atendimento, né? E é onde a gente nada de braçada. E na pandemia, porque ontem mesmo eu li esse dado, que nesses 2 últimos anos a gente avançou na transformação digital 5 Pra anos gente em foi- 2, né? Foi muito bom. Não, pra vocês, Em Nós relação ao crescemos mercado, 500%. a gente vende soluções para home office, né? Gente, Até pra imagine home office. a Sim, PLR a gente é muito forte dos no home office. funcionários. Isso que é uma molecada lá. Quem tá não E- quer sair. Nós crescemos O interessante 500%. é que quando ninguém acreditava em mim, minha Isso. esposa acreditou sempre em mim, depois que eu terminei meu relacionamento, eu conheci minha esposa, enfim, reencontrei ela na verdade. O meu pai falou assim pra mim,
vou deixar as coisas. Eu morava num quartinho, do lado do meu quartinho tinha um esgoto, praticamente. Eu morava numa casa bem pequenininha ali. Meu pai falou, vou deixar essas coisas comunidade? aí. Era uma comunidade. Meu pai falou assim, vou deixar essas coisas aí, porque você vai voltar, daqui um mês você tá aí, então não vou desmontar nada. Guarda-roupa. Eu falei, pai, pode ter certeza, eu nunca mais volto na sua casa. Ele, mas por quê? Ele falou, eu posso voltar pra almoçar com você, te levar pra almoçar, mas eu nunca mais volto pra morar aqui, porque se não der certo esse projeto, vai dar certo alguma coisa na minha vida, precisa dar certo. Então eu fiz de tudo para que dê certo. Inclusive, quando a gente montou o projeto, eu fui visitar um fornecedor e falou assim, fica tranquilo, não foi isso que você tem aí, ó, isso aqui você vai demorar, dá pra abastecer uma cidade, vai demorar um mês para você, vai demorar um ano para você conseguir preencher isso aqui. Tá louco. Em um mês a gente fez acontecer o projeto, em apenas um mês. Por quê? Aí você botou pra depois pra 5 anos atrás. Não, e era um servidor, tá? Então todo o dinheiro que a gente tinha investiu no servidor, só que tinha que esperar um mês para receber. E não era receber o valor total, era parcial. Sim. Então, assim, e quando chegou na metade do caminho, a gente usou esse servidor. Então tinha que investir de novo e a gente não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Então, e aí, o que a gente faz? Aí foi indo a trancos e barrancos até que a gente conseguiu consolidar. Ainda bem que vocês não desistiram, né? Tanta reviravolta que tivemos. Eu na faculdade, no penúltimo semestre, eu fiquei desempregado, trabalhei na Eucatex durante muitos anos. Alcatex? Eucatex, eu já trabalhei com uma maluco. Era na Viancheta? Era na Vila Olímpia, no Itaim ali. Era o escritório, né? Porque tinha uma fábrica na Viancheta. Tem em Botucatu, em Salto. Tem várias. Eucatex é fábrica de porta, tinta, laminado, divisórias. Então trabalhei muito tempo lá. Infelizmente a construção civil ficou em baixa, demitiu mais de 70 funcionários e o Bruno estava no meio. Você foi no bolo. Infelizmente. Aí me desligaram errado da empresa. Infelizmente perdi meu seguro-desemprego. Aí eu não tinha nada, porque eles registraram a documentação, fizeram errado meu desligue lá, e o Ministério do Trabalho reconheceu que eu estava trabalhando. E você não então, processou meu seguro-desemprego, não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus, para você ter uma noção. Tava sem documento, coitado. Eu tava numa situação deplorável, morava com meu pai já, né? E aí eu falei, agora lascou, mas eu não vou ficar parado, todo o trabalho é digno. Eu comecei a vender carregador porta a porta, na faculdade, no penúltimo semestre da faculdade, porta a porta. Aí comprava de uma pessoa, pagava R$50 nos fones e revendia. Aí um certo dia eu conheci uma pessoa, ele me viu trabalhando lá e falou assim, por que você não vem aqui e vende os fones pra mim também? Você só vende só pra essa pessoa aí, vende pra mim também. Aí, beleza, eu comecei a vender pra essa pessoa, né, que o nome dele é Elvis, e hoje em dia ele trabalha com a gente, ele é um vendedor da minha empresa. É um gestor de contas, né? Era uma oportunidade pra tomar. Você vê que na vida ela tem altos e baixos, mas de tudo, a gente que define se a gente vai ficar no baixo, porque todo mundo tem oportunidade. Eu saí do McDonald's, eu saí, já descarreguei caminhão do Ceasa, já trabalhei entregando panfletos. Não, e como que a gente e como que a gente se relaciona, como que a gente trata as pessoas que cruzam o nosso caminho, porque você não sabe o dia de amanhã, cara. Exato. Ali o menino que jogou o negócio no chão. Sim. E hoje você se sente muito melhor do que há um tempo atrás, falando de saúde mental, em termos de depressão? Com certeza. Hoje, inclusive, um dos reforços que eu tenho, além da atividade física e música também, que está ligado à minha vida, bateria, contrabaixo, eu tentar me aproximar de pessoas e mudar a vida das pessoas também, seja ela com uma palavra que seja construtiva e não que seja igual eu recebi muito, que era destrutiva. É isso. Então, hoje, o que faz a diferença para mim é fazer a diferença para pessoas mesmo. Que legal. Você está podendo ajudar as pessoas com o seu sofrimento do passado. Sim. Todo aprendizado. Eu costumo dizer aqui, não sei se em todos os episódios, né, Rafa? Vamos lá. Que... Agora é a vinheta, porque é a minha frase. Tudo que a gente sofre na vida, que acontece com a gente, assim, seja quem teve um relacionamento abusivo, quem teve uma falta de amor na infância, quem teve uma depressão, enfim, perdeu um relacionamento, isso é uma chance de nós nos tornarmos voz onde a gente está, porque outras pessoas passaram, ou passarão, ou estão passando por isso, e é onde a gente vai fazer a diferença, que fala, caraca, eu passei por isso, eu acho que naquele momento se eu entregasse isso, seria legal. E muitas vezes as pessoas têm esse estilo de... Aliás, elas não conversam, ficam caladas, não tem como se ajudar, e a gente tem esse papel importante. Eu defendo isso sempre. Esse é o lance do eu, por isso que o nome é Eu Também. Eu também passei
uma depressão, eu também não tive Legal. um afeto, uma parte Até eu faço afetiva. muita postagem no meu Instagram, né, pessoal, e as pessoas falam, meu, que legal, comecei a fazer CrossFit por causa de você, comecei Olha, você é um influenciador. eu comecei a entender que hoje as coisas que eu faço, ela acabou se tornando um espelho, né? Com então, certeza. é positivo para as pessoas. Então, as pessoas viram também a desgraça que era o Bruno. Existe o contágio social, né? Existe o quê? O contágio social, sim. né? Então, Vamos caminhar para os... Já estamos nos ferramentas, né? Pra dar uma passadinha. Cara, a rede social da empresa... Claro, se você só quiser vou passar mandar um pessoal. abraço para minha esposa, senão ela vai me matar. Um abraço. Ai, que bonitinho. Meu amor, um grande abraço para você. Uma história bem rápida Como ela dela. chama? Ariana. O que fez a diferença na minha vida para o lado afetivo foi com ela. Um certo dia eu tava sem nada na minha casa, eu vi ela fazendo uma compra, uma história bem rapidinha. Eu vi ela fazendo uma compra, só que eu sou muito desligado, não entendi. Aí eu vi que ela separou um monte de sacolinha. Aí ela falou, tá vendo tudo isso aqui, ó? Isso aqui você vai levar pra sua casa, porque eu fui na sua casa, vi que você não tem macarrão, não tem nada. E ela ganhava pouquinho. Eu falei, caramba, tipo, poxa, nem minha família fez isso por mim, uma pessoa que entrou na minha vida agora fez a diferença, né? Então isso aí... Falar, né? Agora... Essa foi uma, Isso aí que é uma das o- coisas. e hoje, E aí agora vocês casarem, ela te deu um monte de boleto. Tã! é verdade. Muitos. Mas Casamento caro. macarrão até Pensa hoje. no casamento caro. Sabia que Pensa era nesse caro. macarrão que eu tô pagando. Mas uma macarrão, coisa que é Mas legal. ela deu Não, e a luz. atitude. Já fez ela festa se preocupa com surpresa. você. Então, hoje, assim, o que mais liga eu e ela é esse lado. A carência que ela teve também, a minha carência, ela é adotada, né? Então, eu acho que deu muito certo por causa disso. As nossas redes sociais, Sim, né? também. Bom, o meu Instagram, o da empresa, também deixar um abraço para toda a minha equipe de marketing. Nós temos o Instagram que é @maisvoip, Instagram da nossa empresa, da MaisVoip, É né? mais por extenso ou sim? Por Mais por extenso, Mais VoIP. VoIP. VoIP se escreve VoIP, tá? Peludo, tá. Temos Então, também arroba nosso mais VoIP. canal no YouTube também, que é Mais VoIP, só as pessoas pesquisarem lá. A gente tem um conteúdo bem diferente, bem didático, com as pessoas falando sobre tecnologia de uma forma muito leve e descontraída, para trazer proximidade mesmo. Nosso Facebook, LinkedIn também, só pesquisar Mais VoIP. Mais VoIP. Meu Instagram pessoal é @nobruhf. NoBruHF. Lá que Bruno você ao dá as contrário, dicas. HF. Lá É. que tem as dicas do cotidiano. Seguir já, NoBru. Tem bastante coisa legal Ele lá. participa daquela seita chamada CrossFit. Tem muito tênis lá também, eu sou sneakerhead, eu sou viciado, mentira! sou Vou sneakerhead. te apresentar uma pessoa, então. Me apresenta, por favor. Vou. A minha história de tênis em 5 segundos, quando eu Não ganhava tinha um... tênis quando era moleque. Eu não tinha tênis quando... Ai, agora é verdade. Eu ganhava um tênis no ano, quando eu ia comprar o tênis, o cara falava, não, pera um pouquinho que eu vou jogar no lixo pra você. Porque eu não tinha mais sola. Mas Hoje eu sempre tenho muitos, eu devo ter mais de... faz acho coleção que de tênis. tem uns 25 pares agora. Pela. Bastante coisa. Daqueles que é tipo... Nike, né? Jordan. Que vem com aquele lacre. Sim. Nossa, Todo rico, dia chega um lá moço na empresa. Eu rico. não queria te entregar, não, mas todo É. dia chega um, tá? Mas você não Sim, compra vai na embora Shopee, agora. não, né? Não, Ah, só compro na loja da Se Nike não for, mesmo. Se não for original, nossa, é um Não, se não for eu preconceito. próprio Inclusive- Michael Jordan, ele Eu tenho entregar 2 pra tênis, ele. cara. Um que eu ganhei do marido dela É. e um que eu comprei agora. Não, agora eu tenho já tá bastante. Eu estou Agora eu tenho influenciando ele bastante. também. Então ele já comprou uns tênis também, tá Fala o deixando que ele mais você ia descolado. falar. Ele falou alguma coisa da esposa, da compra, e você ia falar alguma coisa e... Não, já tô entregando, que todo dia chega um par de tênis lá e não é barato não, E ele viu? tá pondo na conta da empresa, viu? Já. Não, Já eu Sabe fica que é o ligeiro budget do hoje. marketing, isso, né? Que ele faz quis parte. te convencer que precisa existir, que era pra ele fazer esse desvio de dinheiro. Eu quando pai. chego em casa com coisa nova, eu tenho que falar que o Bruno me deu. Minha Ó. esposa fala, nossa, dá casinha de novo? Mas calma, foi o Bruno que me deu. O consumista é o Bruno. Então, pra galera aí seguir, então, no @maisVoip. E quem tá nos assistindo vai ter alguma promoção, vai ter alguma Opa, fala aí, ação Bruno. diferenciada, diga. Legal, gente. Vai ter um desconto sim, tá? A gente vai dar um desconto vitalício de 10% em todos os nossos produtos, né? É só falar que... Vitalício? que viu. Vitalício, Olha é. lá, hein? Não, vai ter vitalício. Geralmente a gente coloca no primeiro, no segundo mês, porque tecnologia tem um valor agregado muito alto, né? Mas a gente consegue sim absorver esses 10% aí vitalício. É só usar o cupom aí de desconto de vocês, né? Que legal. É, e Eu lembrando- também podcast. Boa. Fala no nosso Instagram, eu também podcast, a gente já vai saber que veio através do Veio através podcast. do podcast vai Muito ter 10% de Exato. desconto Isso. vitalício. São vários produtos, produto até para salão de beleza, pizzaria, temos produtos para todo tipo de empresa, Exato. qualquer Que perfil mesmo. legal. E um ponto importante, Muito nós não interessante. temos contrato e nem fidelidade, tá? O cliente permanece conosco se ele gosta Se do ele nosso quiser. trabalho. É. Exatamente. Parou, não quer,
não tá me atendendo, a gente vai fazer o possível e o impossível para Não é atender igual as ele. operadoras tradicionais, né? Nossa. Não, Dá pra amarrar em mudar, contrato não. é passado, né? Isso daí já não existe mais. A gente pega clientes que querem vir para nós e fala, eu tenho 36 meses de contrato em outra operadora. E aí ela não amarrou com qualidade nem com produto, né? Amarrou com uma assinatura, isso não é legal. Sim. Então a gente, sem contrato, fidelidade, ele permanece conosco enquanto ele for bem atendido. Então a gente faz questão de atender ele bem, tá? Esse é o nosso diferencial. Show de bola, galera. Obrigado, Bruno. Obrigado, Legal. Ítalo. Obrigado às meninas também Obrigada, da Mente verdade. Ativa Marketing Digital. Obrigado. Nossa, por hoje foi um Gummy papo bem Vibes. gostoso, hein? Foi. Acho que a gente estourou o tempo, né? Não, pode, mas é que... Eu acho que por nós já Não, eu ficaria aqui O papo foi. ainda. Eu queria saber... tem bastante história. Tinha né? mais história. porque- Tem muita história. Não, tem Mês que vem muita. já começa setembro, tem o Setembro Amarelo Sim, também de sim. prevenção ao É. suicídio, então tem mais papo pra trocar ideia. Vamos ver se a gente marca um segundo no mês que Sim. vem, por Com sinal. certeza. Quem Legal. quer consegue, né? Quem precisar também, quiser bater um papo comigo, às vezes uma pessoa só precisa ser ouvida. Isso É que eu ia falar. verdade. Dá pra te chamar no Pode no me zap- chamar no a zap, hora que não, quiser perdão, Insta. no Instagram. Eu tô ali pra conversar com qualquer pessoa. Que legal. Que da hora, E cara. quem estiver passando lá no Tatuapé, Rua Santa Lúcia 150, Vai quiser... mandar o endereço. Vai. Não, é lá, tá bem divulgado. E quiser tomar um café com a gente, jogar um vai ser bilhar. bem-vindo. Jogar um bilhar, um fliperama, narguilha, Ai, fliperama. que legal. Tem É só- Metrô, Mario. É! Quantos Ai, mil jogos? Mentira! Tem 15 mil jogos. Ai, gente, Você para, sabe? vou ter que ir lá Top. tomar um café. Que legal. Débora, fala o seu arroba. O meu arroba você me encontra no Instagram no Débora Sampaio SS e o seu Rafa. É arroba Rafa Salia. Lembrando que o Rafa é com 2 Fs de faca. Beleza? E o nosso perfil oficial, eutbm.podcast, você tem lá as informações de agenda, os links. Convidados. E a casa tá sendo arrumada, né? Força, foco e fé, né, Rafa? Que a gente vai Com certeza. crescer e Estamos nós chegando precisamos lá. de vocês. Curta o nosso vídeo, compartilha. Inscrevam-se. E com certeza a história de vocês dois vai ser muito gratificante. A história de vocês dois vai atingir algumas pessoas, Muitas porque pessoas. o eu também é isso. Eu também passei, eu também passo. Então quem tá passando pela mesma situação que vocês, vejam que tem aí E que seja referência, né? Uma Sim. dica, né? A última dica aí. Mande. Nunca faça nada por dinheiro, tá? Nós não entramos em nenhum projeto visando ganhos, tá? A gente sempre entra pensando no que aquilo pode agregar na nossa vida ou no nosso cotidiano. E dinheiro é consequência. Teve uma época que a gente começou, né? A gente ficou um ano sem ganhar dinheiro, depois começamos a ganhar um pouquinho. Só que chegou uma época que a gente olhava na conta da empresa e falava, poxa, isso é tudo nosso mesmo. Porque como a gente... Não sei nem fazer. como a gente não estava almejando dinheiro, foi uma consequência, então não era algo Não que a gente se esperava. apegava. Então tudo é possível, é só acreditar e não ir pela cabeça dos outros, porque para te jogar para baixo tem muita gente. Parabéns pelo projeto e pelo podcast. Obrigado, galera. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Bruno. Pessoal, inscrevam-se aí, segunda-feira, 21 horas, toda segunda, 21, conteúdo novo. Esperamos vocês. Valeu. Amei nosso papo. Valeu, gente.